Salve, salve, minha tropinha, trazendo pra vocês de novo um rosinho novo. Calma, eu sei que eu tô devendo algumas obras, mas eu juro pra vocês que eu vou trazer semana que vem. As próximas obras que eu vou trazer vai ser a da abelha e o do clone. O resto, se eu tiver devendo, a gente parcela em 2 vezes no cartão, dá um jeitinho e tal, consignado, tá? Fechou? Então é isso, não vou enrolar muito e vamos pro vídeo. Na véspera do ano 2076, um jogo se fundiu com a realidade. Claramente não era o da Barbie que se fundiu, né? Sempre tem que ser um bizarro. As criaturas começaram um massacre que quase dizimou a população, mas, junto com a destruição, surgiram talentos divinos. A nossa tropinha de caçadores. Daí em diante, todo mundo já sabe o que acontece, né? Os caçadores se tornam a estrela do mundo e eles precisam sempre evoluir. Mas é aí que a história nos mostra a Praça dos Caçadores. E tem um infeliz subindo ela. Com certeza é o nosso prota, né? Ele tá decepcionado e acabado, então com certeza é ele. Ele tá pensando que bem que ele podia ter despertado uma classe rara, mas acabou com a classe de guerreiro, a mais comum de todas. Um menino tem 12 de força, 10 de velocidade e 10 de espírito, bem padrãozinho. Nesse mundo, comparado com outras classes, o guerreiro é a profissão mais comum que tem. Pelo visto, o Protinha tinha acabado de despertar e estava saindo da praça. E para melhorar o dia dele, ainda havia alguns caras perturbar. O roxinho se aproxima, dizendo que guerreiro recém-despertado é apenas uma pessoa comum, não tem nada demais. Só que o Prota bate a mão, perguntando da onde saiu aquela mosca. Rapaz, essa força toda para bater uma mosca? Ele chama por Ang Fei, que é o seu colega de classe. Ele ouviu dizer que ele tinha despertado uma profissão rara, de mago do gelo, e dá os parabéns. Mas ele ouviu falar que magos são fracos fisicamente, principalmente assim que desperta. Que tal eles testarem agora? Ang Fei acha o Prota corajoso, acabou de despertar com a classe lixo e tá achando que pode enfrentar eles. Mas é aí que alguém chama por Ang Fei e manda ele olhar rápido. O Prota também olha pra ver o que houve. E é simplesmente a equipe de ataque da guilda Caça Espírito. Simplesmente a nata da nata. Eles são uma das guildas de ranquear mais forte da cidade do Espírito Leste. Esse cara marrentão aí é um caçador arqueiro de 4º rank, simplesmente de nível 95. O Prota reconhece o maluco como vice-presidente da guilda Caça-Estrela. Bem rápido, o Ang Fei entra na frente, perguntando se eles estão recrutando. A mulher impede ele, mas o vice-líder pergunta qual é a classe que ele tem. O Ang Fei fala que é um mago de gelo, uma classe rara. E o vice-líder gosta e manda dar um cartão pra ele. Aí não é cagado não, menino, ganhou um cartãozinho rapidinho. O Protinha até agora não acredita que foi tão fácil assim. As outras pessoas também perguntam se eles podem entrar. Um diz que é arqueiro, o outro ladrão. Mas a mulher não dá ibope pra nenhum e diz que não. Na verdade, os arqueiros podem falar com a filial, mas ladrões, eles não vão perder nem tempo. O Prota tenta a sorte, perguntando se arqueiros eles aceitam. A mulher não olha com a cara muito boa pra ele não. Ela simplesmente se vira e ignora. O Prota cai na real, que essa é a realidade. A única coisa que importa nesse mundo é a força. Até guildas de nível mais baixos hesitam em contratar guerreiros. Então imagina a elite da elite. Mesmo assim, o coadjuvante fica animado, ele não esperava ver o vice-líder ali. Disseram que hoje a Caça Espírito vai atacar o covil do Dragão Negro. Isso desperta a atenção do Prota, ele pergunta se realmente eles falaram o covil do Dragão Negro. Essa é a maior masmorra de nível S da cidade C. É muito arriscado, embora a morte nesse mundo não signifique o fim. Pelo menos não de imediato. Você só vai perdendo alguns níveis e quando zerar, aí sim você tá ferrado. Mas ainda é algo fatal, porque você pode perder equipamentos raros. E isso pra uma guilda vale muito. Fora que lá dentro tem um boss aterrorizante, que é o próprio Dragão Negro. Imagina só enfrentar essa belezinha. Deve ser a coisa mais legal de se fazer no dia a dia. Dizem que a guilda Caça Espírito tem vários caçadores de 4ª transformação, ou até mais. E eles nunca falharam em uma expedição. Pelo menos é o que dizem. Bom, talvez eles consigam. A notícia é legal, mas isso com certeza desanima o Prota, porque esse mundo realmente é pros fortes. E o bichinho, coitado, é um fracote. Mas é aí que o nosso sistema aparece. Ele avisa que o sistema boss de meio período será vinculado em breve. Em outras palavras, um trampozinho de meio período como boss. Ele não entende muito bem o que tá acontecendo. Ele pergunta que sistema é esse, seria um tipo de hack? E o que significa boss de meio período? O sistema explica que ele quer que o anfitrião atue como um boss, resistindo aos jogadores que desafiam a masmorra. E assim que ele matar um jogador, ele vai compartilhar experiências e drops de equipamento. Mas a pergunta é, Su Yang vai querer essa função? O Prota fica pensativo e reflete que normalmente jogadores, quando vão enfrentar um boss, é de no mínimo 4 pessoas até 24. Mas também existem as
raids massivas de 100 jogadores. Se ele conseguir derrotá-los, a quantidade de experiência e itens vai ser muito grande. Assim, até mesmo um guerreiro inútil consegue ficar forte bem rápido. Mas a pergunta é, e se ele for derrotado, o que será que acontece? O sistema avisa que a contagem regressiva foi anunciada. Ou ele escolhe ou ele vai perder. E isso dá um susto no Prota e ele tem que tomar uma decisão o mais rápido possível, porque falta 5 segundos. Sendo assim, ele aproxima o dedo. Ele não quer ser morto como um boss, mas também não quer ser pisado pro resto da vida. Esse é o único caminho que ele tem para se tornar forte. Então vamos começar a brincadeira. Sendo assim, o sistema se ativa. Chegando no outro mundo, o Protinha tá rezando para ganhar um boss poderoso. É aí que ele desperta. Ele percebe que o trabalho de meio período deu certo. E, em principal, ao redor dele tá cheio de monstros. E ele conhece a maioria e percebe que tá tudo no nível alto. Ele só não entende o porquê deles estarem tão pequenos. Um monstro humanoide se aproxima, chamando o Prota de rei. Ele diz que tá feliz pelo Prota ter acabado de despertar do seu sono longo. O Protinha percebeu que ele simplesmente é o Dragão Rei. Esse é o seu boss de meio período, o dragão de nível 99. O sistema dá parabéns pelo vínculo bem sucedido. Ele agora atua como Dragão Negro de nível 99, asas de chama negra. Su ainda não consegue cair na real, percebendo que ele se tornou o Asas de Chama Negra. A nova tela do sistema chama sua atenção. Nela tem todas suas habilidades e talento. Ele simplesmente tem 5 milhões de vida e 3.221 de força. O cara é insano, fora que ele tem cheio de talento e várias habilidades. Ele percebe que se fosse um jogador de nível 99, com certeza não teria a quantidade de atributo que os Chamas de Asa Negra tem. Pô, o cara tem resistência dupla de 80% contra dano físico e mágico. Traduzindo, apelão demais, filho. Sem falar nessas habilidades exclusivas. Não tem como nem o jogador ser oponente dele. Ele sente um poder infinito percorrendo seu corpo. Uma sensação incrível e revigorante. Contanto que ele consiga derrotar os jogadores e continuar farmando, com certeza ele vai evoluir cada vez mais de nível e se tornar um guerreiro bem forte. Pelo menos na teoria, né? Seus guerreiros pedem para que, por favor, ele acalme a ira dele, porque ele tá acabando com todo mundo. Ele, sem querer, ativou acidentalmente a habilidade de rugido. O Prota manda todos se levantarem, chamando de inúteis. Mas ele só tá falando assim porque imagina que esse deve ser o tom do boss. Aquela arrogância máxima do cara mais poderoso da região. Seu subordinado começa a bajular, falando que ele realmente é o Rei Dragão. Ele nem mesmo atingiu a maturidade e já tem tanto poder. Quando ele atingir, com certeza ele vai esmagar o mundo humano. O Prota reflete sobre essa tal juventude, ele realmente tinha visto isso no sistema. Mas ele também sabe que eles não ficam presos num certo nível, então isso significa que ele pode evoluir ainda mais. Ele olha para uma gaiola ali perto, e lá tem uma jovem e bela garota elfa. Ela se pergunta o que esse maldito desse dragão tá tramando agora. Ela continua dizendo que se o dragão tem um pouco de bom senso, deve libertar ela agora. Caso contrário, a raça dos elfos certamente vai ali para matar ele. Depois que a instância, no caso o jogo, se tornou realidade, várias raças apareceram, mas ele nunca tinha visto nenhuma até agora. É por isso que ele tá igual um bobalhão curioso. Mas algo chama a atenção dos dois. Uma flutuação espacial acontece. A garota fica feliz, pensando que é um jogador. Finalmente alguém vem resgatar ela. A garota fica assustada, se perguntando por que o Prota tá olhando assim pra ela. Ele normalmente só ignora e insulta. Mas por que hoje ele tá reagindo? Tá, tudo bem. Su Feng já imagina que isso seja a guilda caça-espírito. Ele só não imaginava que eles iam chegar tão rápido. A estratégia da guilda nunca falhou, então será mesmo que eles vão conseguir derrotar o Prota? Embora o dragão seja muito forte, provavelmente eles se prepararam bem pra estar ali. Só pra garantir, o Prota ativa o seu olho, uma habilidade chamada Olho do Dragão. Pelo visto, o olho também detecta vozes, porque ele já começa a ouvir alguém dizendo que hoje eles não podem falhar. E ele realmente acha os malditos. A maioria na quarta transformação e acima do nível 95. Eles estão bem animados e confiantes pra luta de hoje. De cara, eles já batem de frente com os lobos voadores. Só que o presidente não quer perder tempo com esses lixos, então ele manda os tanques avançarem. É aí que o pau começa a quebrar. De longe, pelo seu olho mágico, o Prota só observa e percebe a força de todos ali. Realmente eles são impressionantes. Sendo assim, o Protinha também vai começar a agir. Eles já fizeram 10% da estância. Os seus suprimentos ainda estão cheios e ainda não houve nenhuma baixa. E já que eles são uma equipe profissional, o Prota vai aumentar a dificuldade para eles. Simplesmente cai uma aberração do céu.
É um guerreiro dragão de elite, com 100 mil de vida. Sem dar muita brecha, o guerreiro dragão avança. O presidente se pergunta se a criatura usou teletransporte. O tanque passa à frente, tentando segurar o ataque da criatura. O vice-líder pede para todos se afastarem, não entrarem em pânico. Ele vai preparar o seu ataque à distância. Ele atira e finaliza a criatura. Su Yang percebe que de fato eles são muito fortes e um dragão guerreiro não resolve muita coisa. A elfa já acha isso tudo bem patético. Ele tá mandando seus capangas pra morte. Mas se um não é o suficiente, tudo bem. E reparem, rapaziada, essas criaturas já são grandes pra caramba. E o Prota, só a mão dele já pega todas elas. Qual é o real tamanho do Prota? Ele simplesmente lançou as criaturas. Os soldados da guilda não entendem o que está acontecendo. São muitos soldados de elite junto. O vice-líder pergunta pro presidente o que eles vão fazer agora. O presidente grita que monstros de elite não são motivos para medo. Ele manda que venham todos. Ele segue dando a ordem, mandando reorganizar a formação, priorizar as curas. Os tanques devem manter a formação e preservar o grupo. Tá, tudo bem, o Proti aceita que os caras realmente são insistentes. Ele achou que eles iam recuar e eles preferiram lutar. Só que tem um porém, o nível de força atual deles com certeza não é suficiente para derrotar o Prota. Ou será que eles ainda têm uma carta na manga? É aí que o Prota percebe que eles não estão indo na sua direção. Eles simplesmente pegaram outro caminho. Sendo assim, ele decide verificar para ver se tem algo ali. Lá tem o item Coração do Matador de Dragão, e quem usa simplesmente ignora todos os talentos dos dragões. Os caras simplesmente arrumaram uma forma de cauterar o Prota. Se os caçadores ignorarem os talentos do Prota, aí existe uma possibilidade dele perder. A elfa se segura para não cair. Ela não entende o porquê que ele tá fazendo isso. Ele simplesmente tá saindo do covil antes da hora. Os caçadores com certeza já sabiam desse item. Voando em alta velocidade, ele sabe que não pode deixar eles chegarem lá. A cena retorna para os caçadores. Eles não esperavam tanta surpresa no início. O vice-líder comenta que os suprimentos e a durabilidade dos equipamentos estão baixos. Será que eles foram enganados pelo pavilhão de mecanismo celestial? Porque para ter tanta surpresa assim não é possível. Mas o mestre da guilda diz que é impossível. Eles têm a garantia deles. Fora que ele trocou a estratégia pelo Anel do Universo. Um dos subordinados comenta que eles estão bem perto do covil do Dragão Negro. Se houver outra surpresa, provavelmente vai alertar o boss. Mas o líder diz que é impossível. O dragão não é inteligente, então ele só vai acordar se eles atacarem o covil. Rapaz, se eu te contar a surpresinha que tu vai ter, eu acho que tu já tava começando a chorar. Eles estão felizão, porque se derrotarem o Prota, terão a elfa de brinde. E calma, eles terão pra usar pra outra coisa, não é o que vocês estão pensando. E eles reparam que alguns monstros estão se aproximando. O líder diz que provavelmente são só pequenos dragões voadores. Mas é aí que ele reflete que dragões voadores são monstros de guarda. Então por que eles estão ali? Só que o vice-líder percebe que tá grande demais para ser um dragão voador. O subordinado se pergunta se aquela coisa gigantesca é realmente o que ele tá pensando. Sim, é o próprio chefe da dungeon. O mestre da guilda não acredita, não pode ser, porque ele apareceria por ali. O vice-líder comenta que eles realmente foram enganados pelo pavilhão de mecanismo. O subordinado pergunta se eles realmente vão ter que lutar agora. Não tem como eles lutarem com aquelas condições, não sem aquele item. Ele já tá comentando em recuar. O Protinha percebe que eles já estão com medo, mas tudo bem, ele vai eliminá-los e subir de nível. Ele se prepara para usar sua habilidade, mas de repente alguém ataca ele. É simplesmente o líder da guilda dizendo que ninguém tem permissão para sair e todos devem voltar às suas posições. Ele fala para todos matarem o Dragão Negro. Ele vai dar tudo de recompensa, mulheres, dinheiros, equipamentos, seja o que for. O Prota não gostou muito do discursinho dele, mas sendo assim, que venham todos. Mesmo com a batalha se iniciando, eles ainda estão perto da tumba do Matador de Dragões. Talvez dê pra buscar o item. E esquece, deixa pra lá, o Prota já começou o ataque. Agora eu tô na dúvida se alguém saiu vivo depois dessa porrada. Por enquanto, o Prota nem tá usando suas habilidades, ele só tá usando o corpo como ataque. O objetivo é focar na defesa, pra que assim ele se mantenha vivo. Mas é aí que os caçadores começam a ativar suas habilidades e jogar pra cima do Prota. O conjunto de ataque foi tão forte que uma explosão ocorreu. O mestre da guilda manda todos se prepararem para a segunda onda de ataque. Eles precisam tirar pelo menos 5% da vida dele. Mas olhando pro Prota, ele percebe que o ataque não deu nada bom. Todos os ataques mais fortes de todos os seus aliados causaram só 10 mil de dano.
Sem muito o que fazer, o líder pede para todos aguentarem firme. A vida do dragão ainda nem caiu para 75%, então ele não vai usar a habilidade. Então mantenham a estratégia de tirar a vida dele. Eles continuam atacando, mas Su Yang só acha isso tudo bem irritante. Os ataques não estão passando nem mesmo da defesa dele. O ruim é que mesmo com a estratégia falhando, eles não param. Mas isso vai acabar aqui e agora. Voando, o Prota começa a ativar sua habilidade Rugido do Dragão. Aí é fogo pra todo lado. Rapaziada, eu acho que realmente agora acabou. Nem mesmo a guilda de nível A é páreo pro Prota. O mestre da guilda se pergunta por que ele usou uma habilidade agora. Tem alguma coisa muito errado. Ele manda todos se levantarem, porque o boss fica paralisado depois de usar uma habilidade. Então eles precisam continuar atacando. Só que eu acho que o Prota não parece muito paralisado não. O mestre da guilda grita, não entendendo por que o filho da mãe do dragão não fica paralisado. O Protinha se prepara para cuspir fogo. Ele ativa sua habilidade Bafo de Chama Negra e todo mundo vira churrasco, pronto para um espetinho. O líder da guilda jura que isso ainda não acabou, ele vai voltar um dia. É aí que o sistema aparece. Ele avisa que os intrusos foram completamente eliminados e tá se iniciando a conversão de experiência. E Su Yang começa a upar. Até ele fica impressionado porque não para de subir de nível. A barra de experiência parece que vai explodir. O sistema também avisa que ele acumulou 990 mil de experiência, avançando do nível 1 ao 20. Só que ele atingiu o limite antes da transformação, então perdeu 40% de tudo. Só que calma, rapaziada, ele ainda tem 430 mil guardados. Realmente é como ele imaginou, ele vai ficar forte muito rápido. Olhando pra frente, ele percebe a quantidade de drop no chão. Provavelmente equipamentos de alto nível, já que a guilda tinha bastante renome. Realmente os equipamentos são bons, porque 3 deles são de nível diamante e o restante de nível platina, então tá valendo bem a pena. Pra vocês terem noção, até o arco do vice-líder ficou. Embora ele seja um guerreiro e não vá usar, dá pra vender por um preço bom. Su Yang continua avaliando o drop, mas algo diferente chama sua atenção. É uma gema ilimitada. Ela serve para quebrar qualquer restrição de níveis de qualquer equipamento. Mas entre todos os equipamentos, aquela espada flamejante é a melhor pro nível dele. Mesmo sendo do nível 20, ele já consegue usar aquela espada. Se continuar assim, nada vai parar esse garoto. Bom, tá tudo bom, tá tudo lindo, mas o tempo da missão tá acabando. Falta só 5 minutos. Mas tudo bem, o Prota não vê a hora de voltar e mudar a classe dele. Sendo assim, ele clica para retornar. É aí que o sistema começa a ativar a transformação. E pelo visto, o teletransporte é bem eficiente, porque em vez de botar ele na praça, levou ele direto pra casa. O moleque tá dando graças a Deus que realmente ele subiu pro nível 20 e aquilo ali não era só um sonho. Mas tá beleza, agora é hora de distribuir os pontos. 100 vai pra força, 50 pra espírito e daí vai. Só por distribuir os níveis ele tem uma explosão de aura. Mas a explosão só serviu pra bagunçar o quarto dele. É melhor no futuro ele tomar cuidado com isso, pra não virar a casa toda do avesso. Olhando pra hora, ele percebe que já tá tarde, então nem vai dar pra fazer a mudança de classe hoje. É melhor ele descansar por agora. Amanhã sim, amanhã ele vai no templo, pega a missão de mudança de classe e faz a transformação. No dia seguinte, a gente já vê diretamente a sede da Guilda Caça-Espírito. Dentro da guilda, a garota se pergunta por que o líder voltou tão rápido e, em principal, por que o nível dele caiu. Isso só pode significar uma coisa: o time foi dizimado. O vice-líder tá quase partindo pro outro mundo e ele caiu pro nível 86. Fora que perdeu a arma principal dele, né? O mano coadjuvante, que nem é tão coadjuvante assim, também tá reclamando. As botas dele de nível diamante também ficaram por lá. O líder segue com raiva. Até mesmo a guilda renomada de Rank S, como o pavilhão de mecanismo, vendeu estratégias falsas. Mas com certeza isso não vai ficar assim. O mestre da guilda não vai descansar enquanto não conseguir uma resposta. A história deixa a guilda um pouco de lado e se volta pro orfanato Nanshan. O senhor pergunta pro entregador se ele tem certeza que tá entregando no lugar certo. O entregador diz que sim. O cliente é uma pessoa chamada Su Yang. O velho pergunta de onde o pequeno Yang tirou tanto dinheiro, porque realmente ele mandou muita coisa. É aí que uma criança atrapalhada esbarra nas caixas, e todas começam a cair na direção dela. Mas uma mão surge para salvar a garota. E claramente é o nosso Protinha. Todas correm na direção dele, chamando ele de irmão mais velho. O velho questiona desde quando Su Yang ficou tão poderoso. Ele já escolheu a profissão dele? O Prota
Prota responde que sim, que trocou de profissão ontem, e por muita sorte ganhou bastante dinheiro. Ele vendeu um monte de itens e acabou ganhando um trocado. O trocado que ele fala são 60 milhões, tá, rapaziada? Simplesmente 60 milhões. O velho manda o Prota tomar cuidado nessas invasões de masmorra, e ele diz que realmente é perigoso, mas tudo bem. A preocupação do velho é porque novatos que trocam de profissão normalmente perdem bastante nível, e se for descuidado, morre. Su Yang fala pro vovô não se preocupar, tá tudo bem. Aqueles monstros são bem obedientes. Ele avisa que já tá indo, porque precisa passar no templo pra trocar de profissão de novo. O velho não entende, porque ele acabou de despertar e já tá indo trocar de novo. Já no salão de troca de profissão, tá rolando um bafafá sobre a derrota da guilda Caça-Espírito. Alguns dizem que eles foram dizimados. Su Yang, que tá andando por lá, percebe que pelo visto a notícia se espalhou bem rápido. Como um bom fofoqueiro, ele tá escutando tudo. E pelo que dá a entender, a guilda Caça-Espírito só se arriscou contra o dragão por conta da informação que eles tinham. E quem cedeu a bendita da informação foi o pavilhão de mecanismo celestial. Mas será que eles vão se arriscar na dungeon? Isso pode ser uma boa ideia, eles devem ter provavelmente itens bem valiosos. Como eu já previa, o Wang Fei aparece e chama pelo Prota. Ele pergunta o motivo dele estar ali de novo, mas ele diz que já sabe. Nenhuma guilda quer aceitar o Prota, então ele vem ali todo dia pra tentar a sorte, não é? Ontem ele não teve tempo de dar uma lição, mas hoje a questão já é bem diferente. Enquanto o Wang Fei faz sua magia, o Prota pensa que ele é chato pra caramba. Parece uma mosca, sempre volta pra irritar. Pelo visto, ele vai ter que dar uma lição nele. Vocês acreditariam se eu falasse que o Wang Fei pegou sua cara e usou pra atacar a mão do Prota? O Prota diz que só fez isso porque tinha uma mosca no rosto dele. Com esse simples ataque, o Prota já arrancou 5% da vida do maluco. Su Yang fala que matou a mosca que estava no rosto dele, mas parece que tem uma mosca no rosto de cada um. Os caras começam a correr, dizendo que não precisa, eles entenderam o recado. É aí que alguém atrás do Prota começa a bater palma. É uma guia do templo falando que o Prota realmente é impressionante. Mas será que ela consegue ajudar ele em alguma coisa? Ele fala pra ela que precisa realizar uma transição de profissão. Ela concorda e pede pra ser acompanhada. A guia se pergunta se o Prota é de alguma família importante. Ele parece bem novato, mas já tá indo trocar de profissão. Realmente, essa situação é bem estranha. Ela nem sequer ouviu falar de um talento tão jovem assim. Mas tudo bem, eles já chegaram no local destinado. Aquela ali é a estátua da deusa da transição. Como recomendação do templo, a guia diz que recomenda pra ele uma missão de 3 estrelas. Mas o infeliz, como é bem teimoso, quer logo uma de 4. Só que a guia explica que missões de 4 estrelas são bem mais difíceis. O Prota concorda, dizendo que entendeu. Pelo visto, a forma que é usada para fazer a transição é fazendo uma missão. Não é simplesmente chegar lá, pedir para trocar e pronto. Aqui é prova prática, rapaziada. As missões de transições aparecem para ele, com as suas respectivas dificuldades. Mas o engraçado é que aparece uma missão de transição de 5 estrelas. Eu já tô vendo que aí vem coisa. O Prota questiona, perguntando pra guia se as missões não iam só até o nível 4. A guia explica que realmente eles têm missões de nível 5, mas elas são extremamente difíceis. A última vez que alguém aceitou essa missão faz 1 ano. Com a era da transição, o limite de poder de cada país é determinado pela quantidade de transicionadores. Então, em vez de deixar todo mundo preso no nível 20, eles preferem formar mais profissionais de alto nível. O Prota diz que entendeu, essa missão de nível 5 realmente é absurda. Além de ter que enfrentar vários monstros sozinho, você ainda tem que lutar contra um boss. E de novo, sozinho. Não compensa. Sem nenhuma ajuda externa, se ele falhar, com certeza vai ficar preso no nível 20 para sempre. Porém, esses 100 pontos de espírito extra e a transição para guerreiro mágico vão ser cruciais para ele. A guia fala que apesar da missão de 4 estrelas ser bem tentadora, a de 3 estrelas é melhor para ele. Isso para não correr nenhum risco. O Prota agradece pelo conselho, mas a guia diz que é o trabalho dela, então tá tudo bem. Só que o que a guia não sabe é que o Prota aceitou a transição de 5 estrelas. Eu sabia que aí vem a coisa, eu sabia. Não dê a um homem dinheiro e poder, porque senão ele só inventa cagada. Mas tudo bem, o Prota tem 72 horas para concluir isso tudo. A Santa grita perguntando se ele aceitou a missão de 5 estrelas. Ele diz que analisou e achou a mais adequada para ele. Antes que a guia fale alguma coisa, ele manda ela não se preocupar. Logo mais ele vai estar de volta. Além disso, ele tá bem curioso para descobrir quais são esses privilégios do templo. Sendo assim, o maluco vai saindo. A guia manda avisar o sacerdote. Alguém foi corajoso o suficiente para aceitar a missão de 5 estrelas. Mas reparando bem, essa guia realmente devia estar dentro de uma igreja? Sei não, hein?
Chegando no centro de teletransporte, um aviso é emitido dizendo que eles estão em manutenção devido à alta energia que está rolando no local. E isso é bem prejudicial pro Prota, já que ele tem 72 horas. Retiro o que eu disse, pelo visto não é não. Essa falha realmente é inesperada, mas isso não afeta ele. O senhor Sabichão diz que tá sem pressa. Sendo assim, ele vai parar para planejar como ele vai atravessar aquela selva. Mas é aí que duas moças aparecem. É a Shuyan e a Gu Xiaokan. Ambas são da guilda Rank B, Nuvem Fantasma. Pelo visto, Gu Xiao reconhece o nosso garoto. Shu Yang pergunta se ela conhece ele. Ela diz que sim, é seu colega de classe e eles mudaram de classe junto. No caso de profissão, né? Por mais que eu queira dar mais atenção para as garotas, os administradores do portal informam que o portal já voltou a funcionar. A Gu Xiao fica surpresa percebendo para onde o Prota tá indo. Ela até pensa em avisar ele, mas já é tarde demais. O nosso garoto já atravessou o portal. Não deu nem tempo de respirar, porque já tem um lobo avançando na direção dele. Mas calma que agora o nosso garoto tá upado, então ele consegue se esquivar rápido. O Prota não imaginou que esses lobos iam aparecer tão rápidos. Pois é, nem eu esperava que eles realmente iam aparecer nessa velocidade. E mais uma vez, se dá tempo de respirar, o lobo avança. Só que claramente o nosso Prota não tá de mão vazia. Ele com certeza vendeu alguns itens, mas nem todos. Normalmente, no nível do Prota ele não poderia usar essa arma, mas eu não sei se vocês se lembram, ele tinha aquela bendita daquela gema. Mas na verdade não foi tão fácil assim não, ele gastou muitas gemas de alto nível para conseguir fazer isso. Vendendo os itens ele tinha 1 bilhão, mas tentando consertar aquela arma, na verdade tentando equipar aquela arma, só restaram 60 milhões. Mas tudo bem, talvez ele consiga recuperar essa grana vendendo esse bendito desse ar. Talvez até mesmo pro próprio dono. Imagina só, seria um grande otário de primeira. O motivo do Prota estar tão tranquilo assim conversando com a gente é porque ele ativou um pergaminho de barreira. Mas antes que ela se quebra, ele cancela ela. E em seguida passa Tramontina em todos os monstros. O Prota derrotou todos os lobos que vieram até ele, só que no total deram só 15. E a missão exige pelo menos 100 deles. Sendo assim, ele vai precisar caçar um por um. Para conseguir trazer todos os monstros para perto de si, ele começa a jogar a pedra que atrai monstros pro alto. E 5 minutos depois, você já imagina o que tá acontecendo. O objetivo do Prota é derrotar todos de uma vez, e para isso ele vai usar alguns pequenos truques. E quando os monstros vão para cima dele, ele ativa o pergaminho descartável Batismo de Chamas. O Inútil disse que ia derrotar todos de uma vez. Eu achei que com um só golpe ele ia acabar com essa história, mas pelo visto tem bastante. Mas tudo bem que ele vai responder com quantidade também, o que ele mais tem é pergaminho. Algumas pessoas também estão naquela selva, mas estão se perguntando o que tá acontecendo. Tá muito ruim de encontrar alguns monstros, e quando ele encontrou um, ele simplesmente ignorou e passou direto. O cara não é burro, ele entende o motivo. Alguém usou a pedra que atrai monstros. Mas quem seria o maldito que fez isso? Eles estão decididos que vão lá tirar satisfação e dar uma lição nesse cara. Só que pensando bem, será que vale a pena? Eles percebem que essa explosão foi feita pelo menos por um mago de nível 30. Então será que vale a pena ir arrumar confusão? Eles percebem que não vale. Um deles até diz que tem algo pra fazer em casa, então é melhor esquecer. Eles voltam outro dia. Depois de um tempo, finalmente o Prota termina. O trabalho pesado acabou. Agora a única coisa que ele precisa é eliminar um boss. O Protinha tá confiante, essa missão de transição de 5 estrelas tá fácil, por mais que ele tenha roubado um pouquinho. Tempo depois, Su Yang já tá direto no covil do boss, o Rei Lobo Alpha. A cena muda pra dentro da caverna. Lá a gente vê 3 atrapalhões de nível no máximo 23. Eles também estão querendo enfrentar o boss. Eles já têm até planos pro que vão fazer com o núcleo do cristal do Rei Lobo. No caso, o drop dele. Mas o cabeludinho pede pra esperar, tem alguém vindo. O carequinha comenta que eles vieram pra roubar o loot, mas eles são muita gente, ele não sabe que o Protinha tá sozinho. Ele pergunta se deveria avisar, mas toma um tapão na cabeça dizendo que não. Ele é burro, aquilo ali é uma isca de graça. Mas é aí que a terra começa a tremer. Seria isso um terremoto? O nosso Protinha não quer nem saber, ele só segue o seu caminho. E não é um terremoto, é simplesmente o Rei Lobo enfurecido. Isso ocorreu porque o Prota matou um grande número dos seus lobos. Os outros não entendem o porquê que ele tá enfurecido, mas será que vale mesmo a pena lutar contra ele? Só de olhar pra aura dele dá medo. Só que o mais velho não liga. Se eles correrem agora, todo o tempo que eles ficaram esperando vai ser desperdiçado. Eles não podem perder essa chance. Só que é aí que ele sente a pressão do vento. E é simplesmente o nosso Prota balançando e atacando com a sua espada. Acreditem ou não, mas ele só precisa disso pra derrotar o boss. O maldito realmente tá bem forte. Logo em seguida ele pega o núcleo que o gordinho tanto queria.
e simplesmente vai voltar pra casa, como se nada tivesse acontecido. Como última tentativa, o gordinho se aproxima, chamando o Prota de chefe. Ele fala que se ele não quiser ficar com aquele núcleo, será que ele poderia dar pra ele? Só que o Prota aponta a espada pra ele, perguntando quem foi que disse que ia usar ele como isca. O gordinho na hora fala que não foi ele, com certeza não foi ele. O Prota, sem um pingo de humildade, destrói o cristal. Ele fala pro gordinho que se ele quiser um, que vá buscar sozinho. Sendo assim, o Prota sai saindo. O gordinho lá no fundo tá aliviado, pelo menos ele não tomou uma surra. Os outros dois patetas não estão nem acreditando que ele conseguiu derrotar o Lobo Real sozinho. Já chegando no templo, a guia fala que ele voltou rápido. Ele esqueceu de perguntar alguma coisa? Só que o Protinha fala que já terminou a missão. Ela fica espantada quando o Prota fala isso. Afinal, aquela era uma missão de 5 estrelas. Ela não consegue nem acreditar, já que ele pegou a missão hoje de manhã. Só se passaram algumas horas, ele já completou? Ela até suspeitou que ele tivesse trapaceado, mas verificando, o sistema não acusou nada. Isso significa que ele realmente fez tudo sozinho. E pior, sem sofrer nenhum arranhão. O Prota, com cara de tapado, pergunta se agora ele já pode avançar. Ela pede desculpa pela falta de educação e pede pra ele acompanhar ela. Ela pensa que ainda bem já avisou o alto sacerdote. Um talento desse aí não pode ser jogado fora. Olhando pro Prota, agora ela acha ele bem bonito. Será que rola uma troca de contatos depois? Mas tá certo, ela pede pra ele se aproximar da estátua. Ela vai verificar a missão automaticamente. Assim que ele chega perto, a verificação começa. Assim que a verificação é completa, ele sente uma energia poderosa entrando dentro do corpo dele. Lá vai nosso menino ficar mais forte mais uma vez. É aí que ele recebe uma aura de avanço de classe. Uma recompensa especial para quem completa uma missão de avanço. A cor varia conforme o nível. A aura branca é de nível 1, a aura verde é de nível 2, a aura azul é de nível 3 e a aura roxa é de 4 estrelas. E cada uma delas tem aumento de atributo. Por exemplo, a roxa é de 10% em cada um deles. Mas já para de nível 5, que foi a que o Prota fez, a aura é laranja. E ele tem absurdamente 25% de aumento nos atributos. O cara avançou de classe e ainda ganhou um bônus a mais. Assim que o primeiro avanço é concluído, o aumento de nível sobe por 40. Aquela experiência que ele tinha guardado é utilizada e ele vai pro 34, ganhando 210 pontos de atributo. Ele não perdeu muito tempo e já começou a aumentar seus atributos. E realmente, agora no nível 34 ele tá muito OP. Ele tem a aura laranja, o bônus da espada flamejante e agora esse status tenebroso. E para melhorar, o sistema ainda dá uma recompensa. Um livro de habilidades épica para guerreiro mágico. A habilidade épica que ele ganha é a lâmina mágica. Simplesmente condensa energia mágica em uma arma. O infeliz é precoce, tudo que ele ganha ele já quer testar na hora. Realmente essa habilidade é incrível. Ela pode ser controlada mentalmente, mudar de forma e se adaptar a qualquer combate. E melhor ainda, essa bomba evolui. Su Yang tá feliz demais e pensa que essa missão de avanço de 5 estrelas valeu cada segundo. Também com uma recompensa dessa, quem não quer? A guia dá os parabéns por tudo e diz que o nome do Prota será gravado no monumento do templo. Mas é aí que o maldito se lembra que ela disse alguns benefícios. Então ele pergunta, cadê esses benefícios? O que ele vai ganhar? Ela fala que vai verificar, mas alguém aparece dizendo que não precisa. E é ninguém mais, ninguém menos do que a sacerdotisa, que tá com muitas bênçãos. E pode pôr bênção, não, mas bota a bênção. O nome dela é Bailing e ela mesma vai explicar o benefício de ser um VIP. A guia reverencia para sacerdote, mas ela sabe que agora ela não tem chance. Ela nem conseguiu pegar o contato. Bai fala que ali não é um lugar ideal para conversar. Ela vai levá-lo para a sala VIP. Rapaz, não quer me levar junto não? O Prota cumprimenta ela dizendo que tá tudo bem. E simplesmente uma magia aparece atrás dele. 3 estalecas depois, o Prota já tá na sala VIP. A mulher simplesmente ativou um teletransporte e é isso. Antes que Su Yang possa abrir a boca, Bai fala que ela não é tão forte quanto ele pensa. Ela só consegue usar uma parte do poder da estátua. Mas por outro lado, é o Prota que surpreende ela. A guia tinha falado que fazia 1 ano que ninguém aceitava aquela missão. Mas a sacerdote diz que fazem 10 anos. Nem mesmo na cidade Espírito Celestial alguém tinha aceitado isso. E só pra ressaltar, a cidade celestial é bem mais avançada. Sendo assim, seguindo a regra do templo, o Prota vai receber um salário mensal de 10 milhões. Fora isso, um certificado de cartão Black Gold. Ele simplesmente dá 80% de desconto em todas as compras. O Protinha fica impressionado, porque o templo dá tudo isso de uma vez só. Bai fala que a estátua vinculou automaticamente o salário e o cartão Black Gold ao ID dele. Só que surge o questionamento, o Prota é obrigado a entrar em uma guilda? Só que Bai responde que não exatamente. Individualmente ele até tem os limites, mas não é nada demais. As palavras de Bai fazem
o Prota refletir. Jogadores solos são alvos mais fáceis, ainda mais alguém como ele. Mas com a sua força ele consegue deitar qualquer pessoa no mesmo nível. O ruim é que se ele encontrar alguém mais forte vai ser bem perigoso. Uma guilda com certeza ajudaria nisso. Mas pra falar a verdade, o objetivo do Prota não é só aquela cidade. Entrar numa guilda é só o primeiro passo. Ele quer usar isso como trampolim para construir sua própria força e um dia se tornar o rei que domina toda a região. O Prota pergunta pra Bai qual guilda tem disponível. Ela diz que tem duas opções de ranquear, mas considerando alguns fatores, a melhor guilda pra ele é a Caçadores de Espírito. Sim, logo a Caçadores de Espírito. Sabendo tudo que ele já causou pra aquela guilda, ele pergunta se não tem outra opção. Bom, a outra é a Nuvem Fantasma. Ela sempre foi rival dos Caçadores de Espírito. Tem até um bom nível de força, mas costuma ser bem discreta. Era tudo que o Protinha precisava. Ele levanta o dedão e diz: é isso, é ela mesmo que eu escolho. A Santa não entende muito bem, mas tá bom, né? Sendo assim, ela vai vincular ele imediatamente. Mas antes disso, tem algo que ele precisa saber. A Nuvem Fantasma é uma guilda composta exclusivamente por mulheres. Não dá nem tempo do Prota responder, porque a gente já tá na guilda Nuvem Fantasma. A gente vê uma benção de Deus dizendo que tá com tédio. O nome dela é Lin, de nível 85, líder da guilda Chuva Fantasma. Sim, Chuva Fantasma, não Nuvem Fantasma. Pra melhorar o nosso dia, os caras erraram de novo, botando o mesmo nome nas duas líderes. Mas essa daí é a líder da Nuvem Fantasma, de nível 99. Eu vou chamar ela de Lin também. Do nada, para tornar a bagunça completa, a gente vê aquela bruxinha entrando na sala. Ela apresenta a nova membro, Gu Xiao. A menina se apresenta dizendo que é elementalista de gelo, e pelo visto eu tava errando o nome dela. Não é Gu Xiao, é Gu Shueqian. Mas, seguindo a história, a Lin mais velha olha o sistema e fica espantada com o que vê. Ela percebe que um cara entrou na guilda, mas foi do nada. A guilda tá um caos, todo mundo tá comentando sobre essa chegada inesperada. Ela até chegou a perguntar no grupo, mas ninguém responde. A mais nova não entende, já que a guilda dela tem uma restrição de só mulher entrar. Será que não foi algum erro? Só que a mais velha sabe que não foi isso, ele foi indicação do templo. O maldito tem status VIP. Todo mundo fica impressionado ao descobrir que ele teve um avanço de 5 estrelas. Mas por que ele entrou logo naquela guilda? Quando a líder comenta o nome, Gu Shueqian na hora reconhece. Lin pergunta se ela conhece esse rapaz. E a garota diz que tem um amigo chamado Suyan, mas ele acabou de despertar, tipo, ontem. Então não tem como ser ele. É aí que uma garota entra chamando a líder da guilda. Ela acabou de receber e confirmar a informação. A guilda Caçadores de Espírito foi dizimada na masmorra Dragão Negro. Essa é Murong, de nível 95. Ela diz que não sabe o que eles estavam tramando, mas o fato é que eles foram dizimados. Simplesmente do nada os caras trocaram o cenário. Antes estava tudo cinza, agora já é uma área de lazer, com uma vista privilegiada, digamos. A Murong fala que além disso a arma de Zhao Ming explodiu. Só tinha uma arma lá no leilão que ela ficou disputando o preço com ele até subir a 10 milhões. Não, perdão, a 10 bilhões. Um prejuízo enorme para eles. Com certeza isso enfureceu Zhao Ming. Chorando, ele diz que o Dragão Negro e a Bruxa de Gelo são seus principais e eternos inimigos. O mestre da guilda também chora. 10 bilhões foi um golpe muito pesado pro bolso da guilda. Ele dá um chute no vice-líder, mandando ele levantar daí. Ele vai ficar se escondendo até quando? A notícia sobre a arma dele ter sido explodida já deve ter se espalhado por aí. Esse leilão com certeza já foi premeditado. Aquilo ali foi um roubo claro. Eu acho que os caras estão indo arrumar um problema, porque eles estão no pavilhão do Mecanismo Celestial. Dentro da guilda tá rolando uma reunião. O mestre da guilda Mecanismo tá dizendo que é impossível, a estratégia tá errada. Eles já limparam aquele covil do Dragão Negro pelo menos umas 5 vezes. E literalmente é a mesma estratégia. Esse aí é o Zuotai, de nível 110. Lei Shan diz que tem certeza absoluta que eles seguiram tudo que estava escrito. Mas o padrão de comportamento do boss simplesmente mudou por completo. Ele não tá questionando a experiência de Zuotai, mas ele jura que tá falando a verdade. Ele não arriscaria perder toda a sua força principal. Liu Si, um assassino das sombras de nível 103, da quinta transformação, chama todos de inúteis. Receberam a estratégia de bandeja e ainda assim foram dizimados. Lei Shan manda ele tomar cuidado com as palavras que ele tá dizendo. Mas ele diz que não é mentira. Se ele é fraco é só treinar mais, mas se não aguenta perder é melhor nem jogar. O líder do Mecanismo manda ele calar a boca. A guilda
guilda do pavilhão do mecanismo celestial sempre preservou a sua integridade e nunca sequer vendeu informação falsa. Sendo assim, ele pessoalmente vai organizar uma investida naquela dungeon. Se houver algum erro na estratégia, todos os prejuízos da guilda Caça-Espírito serão cobertos. Zoltai diz que amanhã ele e seus 4 subordinados levarão Lei até a masmorra e vão testar a estratégia. Ele também pergunta se todos estão de acordo. Zhang Kexin, de nível 108, concorda. Zhuang Zhen, de nível 104, também concorda. E o maldito do assassino Liu Si também. Mas é aí que alguém entra pela porta ativando uma névoa negra. Todos já se preparam porque não entendem quem é. Zoltai pede para que ninguém tenha pânico. Aquele ali é o Sr. Shenlu, um figurão do quartel-general do mecanismo. Eu achei que Zoltai era o líder, mas pelo visto não. Ele é somente líder estratégico e de exploração. O Caveirinha fala que Zoltai precisa avisar caso ele for invadir o covil do Dragão Negro. Zoltai pede desculpas. Ele diz que não quer incomodá-lo com isso, mas Shenlu diz que não precisa explicar. Amanhã ele vai junto. Eu achei que o carinha da faca era psicopata, mas esse aí é bem pior. Ele já matou milhares e ainda quer mais. Ele só tá indo pra coletar alma, nada além. Lei reflete sobre isso. 5 profissionais de quinta transformação, além de um especialista do próprio quartel-general. Com toda certeza é um time mais que suficiente, eles estão bem seguros. Se eles ganharem, ótimo, mas se perderem, melhor ainda. Esse grupo de estrategista é muito convencido, ele teve muitas baixas, então ele não tá nem aí. Mas a nossa cena muda. A gente vê o Protinha indignado com o chat da guilda só de mulheres. Elas realmente não param de falar no chat. E pior, vários comentários sobre ele. É aí que o nosso querido sistema aparece. Ele fala que tem um novo lance pra arma de diamante que o Prota colocou no leilão. Sim, a arma do Zhao Ming. Foi essa que ele colocou no leilão. Sendo assim, o nosso Prota decide verificar. A gente vê que tudo que aquela garota tinha falado é verdade. Ela ficou disputando o preço até encarecer a arma. Agora o Elfo Negro teve que pagar 14 bilhões nela. E o Prota, que não é besta nem nada, com certeza vai vender. O sistema avisa ele que como ele tem o certificado Black Gold, ele tá isento de todas as taxas. E ainda vai receber 5% sobre o preço do leilão. No final das contas, ele ganhou aproximadamente 15 bilhões. O Prota diz que agora vai dar uma pausa. Ele vai esperar ansiosamente pelo próximo bico de meio período. É aí que o relógio bate 7 horas da manhã. O sistema acorda o Prota dizendo que o tempo de recarga do trabalho de meio período foi concluído. Na hora o nosso humano se levanta. E na hora já vê quem ele vai enfrentar. Não importa a intenção deles, um grupo de 6 pessoas ele vai massacrar e fácil. Que comece o segundo bico como boss. Olhando pra baixo, o Prota percebe que a masmorra se recuperou. Os monstros de elite já estão vivos de novo. Quando ele olha um pouquinho mais pro lado, tá a Elfa perguntando o que ele vai aprontar agora. O infeliz fala que pelo ponto de vista do Dragão Negro, essa Elfa é um bichinho de estimação até que bonitinho. Mas pensando bem, como é que essa garota foi sequestrada? Deixando isso de lado, ele já observa a equipe de exploração. O sistema já tinha avisado o nome e a habilidade de cada um, mas ele também reconhece já a maioria. Com certeza a força dele está bem melhor do que da última vez com o Li Shan, mas contanto que eles não coloquem a mão no matador de dragões, no caso o coração dele, eles não devem causar muitos problemas. Su Yang se volta para os seus soldados e pede para que eles limpem e lidem com os invasores. O objetivo dele é bem simples, testar os pontos fortes e fracos de cada um deles. Mas ele pede para um subordinado ficar. Li Shan percebe que eles estão chegando até o local, e em principal, sem nenhuma anomalia ou dificuldade. Será que ele realmente cometeu algum erro? Mas é aí que o assassino percebe algo. Tem uma grande quantidade de poeira subindo. E o motivo é que tá vindo vários monstros de várias direções. Li Shan já grita que foi igualzinho da última vez, só que agora tá com muito mais monstros. O líder passa a ordem e a estratégia. Ele vai focar nos de elite, enquanto os outros eliminam os pequenos. Depois todo mundo se volta e se junta. O assassino ativa seu rasgo sombrio. O monge ativa sua barreira de montanha. O santo dá suas bênçãos enquanto o Zoltai dá um golpe violento no chão. Alguns minutos depois já tá tudo resolvido. O Prota pensa que realmente os caras são dignos de serem chamados de especialista. Parece que ele mesmo vai ter que agir. E de novo ele vai embora. Os seus subordinados nem entendem nada, e muito menos o motivo dele estar fazendo isso. E isso é inesperado até pra eles. Até a Elfa se pergunta o que tá acontecendo de errado. Ele tá agindo antes do previsto. Na época que ela foi capturada, ele não era assim não.
A cena volta pra Lei Shan falando que o pavilhão celestial realmente é forte. Hoje ele pôde testemunhar essa força. Shenlong diz que eles são uma piada. Não tem como eles terem perdido ali. A não ser que eles sejam um lixo. E ainda ousam se chamar de guilda que nunca perdem? É realmente bem patético. Lei, por certa parte, até concorda, mas com certeza há falhas naquela estratégia. O velho vira com uma cara de psicopata, dizendo que se esse moleque tiver coragem de questionar ele só mais uma vez, talvez vire um espécime para sua coleção. Shoutai pede para que, por favor, o mestre pare de brincar assim. Ele tá assustando clientes, poxa. Lei Shan se recupere, diz que tudo bem. Ele quer ver se eles vão continuar rindo depois de encontrar o dragão negro. Falando no bendito, adivinha quem aparece? Lei Shan é o primeiro a cair de medo. E Shoutai se pergunta por que o boss agiu antes do tempo. Como isso é possível? Sem querer dar muita brecha para erro, ele manda todo mundo se preparar para enfrentar a criatura. Eles partem para cima, tentando causar dano em vários lugares diferentes. O Prota pensa que é como esperado. Mesmo profissionais de quinta transformação não conseguiram causar muito dano nele. Isso por conta daquele talento de redução de dano. Shoutai grita para todos que aquele dragão tem buffs de resistência, mas eles devem continuar atacando. Mas será que eles conseguem adivinhar o próximo movimento do Prota? O Protinha simplesmente trocou de alvo e agora tá mirando na retaguarda. Antes que ele consiga acertar a retaguarda, Shoutai aparece e consegue defender os dois. Shenlu aproveita a brecha e entra na sua forma sombria. Ele consegue causar até que bastante dano usando a sua estocada sombria. Esse tempo todo eu achei que fosse Shenlu, mas na verdade, olhando bem, é o Lu Si, que inclusive tá com a sua vida no talo, quase indo de ralo. Caindo no chão, os seus companheiros chegam até ele. Falam que essa foi por pouco, sobrou um fio de vida. É, tropinha, pra quem não sabe, o trabalho de meio período do Saitama é healer. E diz aí, não parece igualzinho? O que chamou a atenção dele é a habilidade que o Prota tá usando. O certo seria ele usar isso só quando a vida cai 70%. Então por que ele tá usando agora? Então, eu queria muito que vocês conseguissem explicar, mas o Protinha não deixou. O Prota percebe que eles ainda estão vivos. Ergueram a barreira bem a tempo, mas deve ser o último recurso deles. Na próxima, com certeza eles vão ser aniquilados. Shoutai comenta com o grupo que provavelmente o dragão desenvolveu inteligência. Por incrível que pareça, ele tá explorando a fraqueza de cada um. Agora Shenlu se levanta, dizendo que ele vai ter que agir, já que ali só tem lixo. No final, o trabalho ficou todo pra ele. Ele começa a ativar uma habilidade de necromancia. Para lidar com a aberração, ele invoca outra. O cara simplesmente invocou um segundo dragão. Necromantes são profissões raras. Dizem que necromantes de alto nível conseguem invocar monstros vivos de nível de boss de masmorra. Então, será que essa criatura é tão forte quanto o Prota? O Shenlu dá a ordem pro dragão avançar. E o embate começa. O Prota consegue atacar a criatura, empurrando ela para trás. O dragão ativa sua habilidade. Para revidar a isso, o Prota ativa o sopro da aniquilação. Uma explosão gigantesca acontece. Ninguém acredita que aquele dragão tá enfrentando o boss de igual para igual. O tarado do Shenlu realmente é forte. E, em principal, insuportável também. Su Yang percebe que o sopro do dragão realmente é forte, mas ele ainda não usou toda a sua força. É aí que ele usa o bafo do dragão mais uma vez. E o monstro é derrotado. O Prota esperava mais dessa criatura, mas pelo visto ele não aguentou muito. Pera. Pelo visto ainda não acabou. O dragão agarra o pé do Prota. Shenlu sorri, debochando da situação. O Prota realmente achou que já tinha acabado? O dragão prepara um ataque e acerta o Prota, causando 59 mil de dano físico. O pior é que o dragão continua atacando, ele já tirou quase 20% da vida do Prota. O Prota revida. Se ele continuar deixando o dragão causar essa quantidade de dano, ele pode realmente perder. Sendo assim, ele sobe aos céus. Ele precisa recuperar o fôlego mais rápido, porque o dragão já tá vindo. Mas é aí que ele percebe, aparentemente o dragão não consegue voar. Sem muito o que fazer, Shenlu pede pro seu dragão, no caso Malthus, atacar a distância. O dragão começa a disparar bolas de fogo. O Prota ri da situação, porque sabe que é quase impossível aquelas bolas acertarem ele. E com ele lá em cima, o invocador fica completamente indefeso. Sabendo disso, Shenlu pede pra Malthus voltar e proteger ele. Mas é aí que ele caiu na armadilha do Prota. Ele arremessa o dragão na direção do próprio criador. A sorte de Shenlu é que ele tem bastante vida, então sobrou 20% do seu HP. Mas a porrada que ele dá realmente é bem grande. O Prota olha mais de perto.
ele vê que a equipe já chegou para ajudar o velhinho. O velhinho pergunta para Zoltai se Lucy ainda não voltou, mas Zoltai responde que ainda não, só que seguindo os cálculos ele provavelmente já volta. É aí que o Prota raciocina. Ele nem percebeu que o assassino sumiu, será que ele foi buscar o item? Vendo uma fumaça de longe a galera fica feliz, provavelmente aquele ali é o Lucy de volta. Agora com certeza a vitória é garantida. Só que o Prota acha cedo demais para eles comemorarem, porque quem tá voltando mesmo é o subordinado que ele tinha segurado mais cedo. O subordinado diz que pegou o coração e cumpriu a missão que ele pediu. Su Yang já estava querendo pegar o coração de dragão assim que eles pisaram na masmorra. Olhando isso, Zoltai nem mesmo acredita. Como isso é possível? O Protinha fica feliz porque ele estava preparado para isso. Mas assim que ele toca o objeto, algo estranho acontece. Uma explosão de energia acontece. E o sistema avisa que o reino secreto de nível diamante vai sofrer alterações. O reino secreto ascendeu de diamante para nível estelar. Mas isso foi tão grave e tão forte que até no templo foi sentido. A sacerdotisa Bai diz que está sentindo uma aura poderosa emergindo de algum reino secreto. Ela nunca imaginou que isso poderia afetar o mundo real. Ela sente que algo muito grande está prestes a acontecer. A cena volta para dentro da masmorra. Tá todo mundo alucinado, ninguém imaginava que uma masmorra poderia fazer isso. Não evolui desse jeito. O Prota evoluiu para Atos, asas de chama negra, nível estelar. O sistema avisa que o Prota chegou no nível 100. Todos os seus atributos foram aumentados e ele desbloqueou uma habilidade no nível estelar. Analisando, ele percebe que realmente aumentou e muito. Agora o cara tem simplesmente 6 milhões de vida. Fora a habilidadezinha nível estelar que veio de brinde, né? O nome da habilidade é língua espiritual, prisão infernal. Ela cria uma prisão infernal e todo mundo que tá dentro que tenta sair é exterminado. Mas ela é ainda mais perigosa. Ela destrói a alma de quem tá dentro dela e impede qualquer meio de ressurreição. Mas o usuário pode escolher entre ativar esse efeito ou não. O Prota, que tá em dúvida sobre tudo isso, pergunta pro sistema o que tá acontecendo. E o sistema responde dizendo que a obtenção do item Coração do Matador de Dragão causou uma evolução. O Prota entende o que aconteceu. Provavelmente esse dragão já deveria ser de nível estelar, mas por conta daquele item, as características e o poder dele diminuíram, inclusive o nível da masmorra. Mas agora, sem o efeito desse item, tudo voltou ao normal. Se analisando, o Prota confessa que não entende de muita coisa, mas ele tá gostando bastante. A situação quase que mudou por completo. De repente, alguém se aproximando chama a atenção do Prota. É o Liu Si. Ele tá indignado que ele revirou a tumba inteira e não achou o coração do matador de dragão. Será que ele fez alguma coisa de errado? Mas quando ele começa a reparar, ele percebe como o Prota mudou. E fica puto, percebendo que o dragão tá com o coração. Zoltai já grita, mandando ele não fazer nada e voltar agora. Será que esse idiota não recebeu a notificação do sistema? Mas Liu Si pede pra ele relaxar. Aquele brutamonte de dragão não vai conseguir alcançar a velocidade dele. Ele não ia, né? Ele não ia. O mal do homem é abrir a boca pra falar merda. Ele ia sair vivo, mas aí, foi abrir a boca e lá se vai o Liu Si. Lei Shan pergunta o que Zou vai fazer agora. Ele diz que não faz ideia. Normalmente, para um boss estelar é de 10 a 20 jogadores. Com tão pouca gente assim, eles não têm chance. A única opção agora é fugir. Todo mundo fica puto e indignado, mas vai fazer o quê? Zoltai sabe que nessas condições não dá pra ganhar, é burrice. O Protinha pensa que realmente é uma decisão sábia, mas ele não vai deixar sair tão fácil assim. É aí que ele parte em direção ao time. Eu achei que só o Zoltai tinha desistido, mas pelo visto todo mundo entendeu e acompanhou ele. E realmente não tinha condições de lutar ali. Mas é aí que algo chama a atenção deles. O Prota já passou à frente e bloqueou o caminho. Em seguida, ele ativa a habilidade Sopro da Aniquilação. E dessa vez não tem como resistir. Todo mundo tá acabado. Zoltai fala pro time guardar todos os itens, pelo menos os mais valiosos, no Anel Infinito. Assim eles não vão perder tudo quando morrerem. A esperança pra fugir dali acabou. Só que o Shenlong não recua. Ele diz que não vai desistir. Ele já matou o Prota antes mais de 1000 vezes. Sabe todas as habilidades de cor. Véi também é outra raça do cão, que não sabe a hora de parar, maluco. Pelo amor de Deus. Mas tá aí, ele invocou a Legião das Nuvens. Lá vai o teimoso apanhar mais uma vez. Ele manda todas as criaturas atacar o inimigo.
Só que o Prota só dá uma patada e leva a maioria. O dragão de antes tenta resistir, atacando ele de novo. Por mais que o dragão insista, dessa vez o Prota não sente nada. Sendo assim, ele enterra a cabeça do monstro no chão. Agora só falta o invocador, né, rapaziada? Shenlu continua rindo, chamando o Prota de maldito. Ele é um caçador, então ele é meio que imortal. Por mais que ele fale, dessa vez ele vai retornar. E ele vai ficar insistindo até devorar completamente a alma do Prota. Na verdade, isso nem vai funcionar muito. Instâncias de nível estelar não podem ser repetidas. O Prota já não estava afim de deixar os caras irem embora, ainda mais depois de tanta ameaça. Lenhada pra 100, os 6 vão tomar sozinho. O maldito diz que vai testar a nova habilidade. Ele invoca sua prisão infernal. E como dito antes, todo mundo que tá dentro é aniquilado. O Prota até ia deixar o velho sair vivo, mas como ele continua ameaçando, ele não vai ter outra chance. Shenlu sente algo estranho acontecendo. O HP dele realmente chegou a 0, mas a transferência não tá começando. O motivo é simples, o Prota não deu a ele a chance de reviver. Ele matou todos os outros, mas Shenlong foi eliminado por completo. Dessa vez, o Mano Suyong acumulou 9 milhões de experiência. Ele foi direto do nível 34 pro 40, chegando mais uma vez no nível máximo. O maldito vai precisar passar mais uma vez pela transformação. Tempo depois, a gente vê todo mundo vivo, mas completamente em silêncio. É aí que a porta se abre. O clérigo entra desesperado, enquanto Zoltai pergunta pra ele se ele teve notícias do Shen. Claramente, ele não tem nenhuma. E pra piorar, todas as informações sobre o Mestre Shen desapareceram. Ou alguém apagou, ou ele simplesmente morreu. Essa notícia pega todo mundo de surpresa. Mas não é possível que aquele boss tenha feito isso. Ele simplesmente ignorou as proteções de níveis e exterminou o cara. Que tipo de boss é esse? Então, como é que eu explico pra vocês que esse aí é o mizingueiro do Prota? Zoltai tá traumatizado até agora, coitado. Ele não entende o porquê eles saíram vivos e o Shen não. O nome disso é deboche, cara. O velho só precisava ter saído calado, mas foi inventar de falar alguma coisa. Mas a cena muda para um complexo de apartamentos. Lá a gente vê o Protinha bebendo alguma coisa. Depois de um dia cansativo desse, ele só quer relaxar. Desse loot todo, as coisas que mais chamaram a atenção dele foram os drops estelares. A sorte desse infeliz é incrível. Da última vez ele conseguiu uma arma nível diamante. Agora uma adaga nível estelar, fora um pergaminho de habilidade absurdo que esse maldito conseguiu. O Protinha se arruma para dar uma saída. Agora ele precisa passar pela segunda transformação. A única coisa que é chata quando ele chega no limite do nível é que ele acaba perdendo um pouco de experiência. Mas fazer o que, né? Pelo menos tá upando rápido. Suyang tava com um pouco de dúvidas para saber se ele realmente conseguiu matar aquele cara. Mas o sistema responde que sim. E foi a melhor decisão que ele fez. Se aquele cara em algum momento retornasse e conseguisse o coração, com certeza o Prota estaria morto. Com toda certeza eu posso dizer que depois daquele time de exploração, ninguém vai querer entrar lá. Pelo menos não tão cedo. Sendo assim, ele vai saindo tranquilamente. Para melhorar toda essa situação, o Prota ainda tá com o coração do matador de dragões. Esse item também tem algo especial. Quando ele é combinado com a alma do sangue do herói ancestral, ele simplesmente invoca um espírito de herói. O Prota já até consegue imaginar quando esse espírito estiver do lado dele. Literalmente, ele vai ser imbatível. Ninguém vai querer mexer com ele. Mas tudo bem, agora o que ele precisa mesmo é mudar de classe. E para isso ele vai precisar matar o próprio dragão negro. A cena então muda para nossa abençoada sacerdotisa. Eu já falei que ela tem muitas bênçãos. A santa parece ver alguém. Ela já estava esperando o Prota, mas ele não entende muito como é que ela sabia que ele estava vindo. Ela explica que há pouco tempo a estátua da transformação emitiu um sinal dizendo que um VIP estava vindo. O Prota acha isso exagerado demais, né? Mas fazer o quê? Sem perder muito tempo, a gente já vê o sistema avisando. Ele fala que o Prota aceitou uma missão de transformação de 5 estrelas. Eu achei que era matar o dragão, mas na verdade não. Ele só precisa completar a masmorra e derrotar o boss em 3 minutos. O pior é que eu sei que ele vai conseguir completar essa missão. O infeliz tá muito forte. Em outras circunstâncias ele teria que fazer essa dungeon em grupo. Mas como ele aceitou a missão, ele vai ter que fazer sozinho. Mas nada preocupante pro nosso garoto, né? Suyang, depois disso, só pede uma coisa à santa: o mapa da masmorra. Ele agradece e ia saindo, mas a sacerdotisa pede pra ele esperar. Ela diz que recentemente aconteceu algo terrível na masmorra. Do nada a dificuldade subiu drasticamente e um dos profissionais simplesmente desapareceu. Sendo assim, é melhor ele tomar cuidado. O Prota agradece pelo aviso e diz que vai tomar cuidado. A gente sabe que não precisa, né? Porque esse maldito não vai estar lá pra matar ninguém. Tempo depois,
pois o Prota tá tentando encontrar uma masmorra de rank prata vazia, mas todas que ele vai sempre tá cheia. Ele se pergunta se realmente vale a pena fazer essas masmorras. Ele rodou umas 7 ou 8 e encontrou todas cheias. Será que dropa algum equipamento bom? Olhando o seu mapa, ele percebe que a entrada da masmorra tá logo à frente. Mas ainda assim tá cheia. Só que ainda vale a pena, né? Pô, as outras estavam lotadas. Mas é aí que ele vê alguns conhecidos. A Guxa Qian tá lá, mas o maldito do Wang Fei também. Alguém mata esse cara, pelo amor de Deus? Ele percebe que ali também tem mais uma conhecida. A Chuva Fantasma, no caso a irmã da Nuvem Fantasma. Tá bom, agora que a gente já sabe que todo mundo se conhece, deve ficar mais fácil, né? Se for pra cair na porrada, deve ficar pelo menos melhor de negociar. O porquê da porradaria é porque o Prota não vai abrir mão da masmorra. Ou dão a masmorra pra ele ou ele come todo mundo no cacete. A cena muda lá pra baixo, a gente vê o gordinho dando em cima da Xiao Feng. Mas é aí que apontou um chicote pra ele. Essa daí é a Rilan, da Chuva Fantasma. Eu sei, rapaziada, tá bem confusa essa história de chuva, nuvem fantasma, mas são tudo parceiras. Uma deve ser irmã da outra, tio de prima, de não sei o que, mas vocês estão entendendo. São duas guildas diferentes, mas ainda assim unidas. O Wang Fei diz que não tá intimidado por ela ser de terceira classe. O parceiro dele também é. Mano, que penteado horroroso. Maluco, era melhor ser calvo. Mas tudo bem, né? Esse aí é o Li Zhen. Ele fala que quem tem punho grande é quem manda. Então é melhor a mulher ficar quietinha. Mas, Li Zhen, sabe o que falam de gente que tem punho grande? Pois é, meu amigo, pequenininho. Rilan sabe que todas as garotas são novatas. Se começar um quebra-pau ali, elas vão perder e feio. Mas também talvez não seja a melhor opção recuar agora. Afinal, elas não sabem o que esses caras vão fazer depois. Seria a melhor opção o ataque? Mas é aí que nosso Prota chega. Já que quem manda tem o punho maior, ele também quer participar. O ruim é que o Prota tem um bracinho de mosquito, né? Não sei o que ele tá querendo com esse braço. Shui Qian fica feliz em ver o Prota, mas também fica apreensiva. Olha o tamanho do brutamonte que ele quer enfrentar. O Wang Fei fica irritado quando ele vê Su Yang. Ele pergunta se realmente Su Yang vai querer enfrentar o grandalhão que tá atrás dele. Lá ele, 1000 vezes. Su Yang ignora o mosquito e segue pra cumprimentar Shui Qian. Rilan pergunta se ela conhece ele. E ela responde que sim, eles eram da mesma classe. Rilan fala que o Prota é bem ousado em desafiar eles. E, em principal, querer entrar dentro daquela masmorra. Ele tem noção que ali é a masmorra de rank prata? Só que o Prota responde que sim. A missão de segunda transformação exige limpar aquela masmorra. Na verdade, uma masmorra de rank prata. A mulher tá se perguntando como é que o Prota já chegou no nível 40. Ele não despertou com a Shui Qian? Isso é basicamente impossível. O mosquitinho tá querendo desafiar o Prota de novo. O humano simplesmente não se cansa de apanhar. E pra piorar, cara, ele ainda tá no nível 10, mas pelo visto ele trocou de guilda. Agora ele é do pavilhão da Montanha Verde. O Prota gosta de ver ele no nível 10. Pelo menos assim ele pode dar uma coça sem saber que vai matar o cara. Se tivesse no nível 2 ele até ia deixar passar, só pra não matar. Mas agora que ele tá no nível 10 até que merece uma surra. Su Yang só faz o movimento com a mão e o mosquitinho voa longe. Só que essa brincadeirinha aí ele zerou o HP do moleque. Eu não sei se isso que ele tá girando na mão é a adaga, mas parece ser, não parece? O grandalhão fica com raiva disso e já parte pra cima do Prota. Só que esse ataque surpresa aí não funcionou muito bem. Ele já puxa a espada flamejante. Mas, ei Prota, sabe o que dizem de espadas grandes? Não, esquece, deixa pra lá. Mas antes que ele esqueça, se a mulher também quiser entrar na briga, ela pode entrar. Sinta-se à vontade. Pelo menos assim ele não perde mais tempo, né? Ela gostou da ideia, achando o Prota bem atrevido. Ela fala pro grandalhão esquecer a treta por um momento. Eles voltam a brigar depois que dá uma lição nesse moleque. Sendo assim, os dois partem pra cima. O grandalhão abriu uma sequência de soco na direção do Prota. Vendo que o Prota tá desviando de tudo, ele intensifica ainda mais, transformando o seu punho em um leão. E dessa vez o maldito acerta. Só que claramente não adiantou muito. E como uma atacada de golfe, o Prota manda ele pra longe. Mas não podemos esquecer da Rilan. A sorte do Prota é que ele ativou o pergaminho de barreira cristal, senão ele tinha tomado uma nas costas. Rilan percebe que o Prota tá usando um pergaminho avançado. Ela deu um corte preciso e quase não arrancou vida daquele escudo. É aí que uma explosão misteriosa chama a atenção dos dois. O grandão ainda tá vivo, pois dessa vez ele tá bem mais irritado. Eu já falei que esse corte de cabelo não combina com você, cara. Pelo visto eles acabaram irritando o Prota também. Ele já avisou, ele tá com pressa. O grandão não esperava por essa. Tinha acabado de se levantar e lá foi ele voar de novo.
Pra poupar tempo, ele pergunta pras garotas se elas ainda querem lutar. Rylan fala que não precisa, ela só tava testando, deixa isso pra lá. O Prota acha isso perfeito, porque afinal eles são de guildas irmãs. Ele não quer que a situação piore e fique feia. A Rylan não entende exatamente essa história de guildas irmãs. O Prota manda ela pedir desculpa pra chefe da guilda delas, mas aquela masmorra ali tem que ser dele. O sisteminha avisa que o Prota adentrou na masmorra, a Caverna do Sofrimento. Parando pra pensar, se a gente pôr a Caverna do Dragão de lado, oficialmente o Prota só adentrou a 2 masmorras. Passeando pela masmorra, ele percebe que só tem um monstro lá dentro. E vem cá, ele não tá com muita calma não? Não tinha só 3 minutos pra concluir isso? Mas quem sou eu pra questionar a história, né? Vamos seguir. O Goblin, que é meio caô, ele errou a flecha. Mas aquilo ali era só uma distração, porque já tá vindo outro por trás. A estratégia até que boa, se não fosse o Prota. Ele pega um mob e joga lá embaixo, acertando o outro. Em seguida, ele ativa o poder da espada e destrói os 2. Desequipando a arma, o Prota percebe que essa masmorra é um pouco traiçoeira. Provavelmente essa não vai ser a primeira surpresa. Até agora, o Prota lutou confiando 100% nos seus atributos. Mas se ele encontrar um oponente mais forte, aí ele vai precisar depender das suas habilidades. Sendo assim, ele vai aproveitar aquela masmorra para treinar sua habilidade Lâmina Demoníaca. Dito isso, ele segue o seu caminho, mas sendo observado por vários. Mal deu para dar 100 passos e ele já foi atacado de novo. Porém, eles batem de frente com o escudo que o Prota fez com a aura. Não se esqueçam que o Prota tem essa habilidade. Ele pode transformar a aura em qualquer coisa, sendo lâmina, escudo ou até martelo. Olha, foi eu abrir minha boca que ele transforma o negócio de martelo. Logo em seguida, ele finaliza os monstros. Mas aqueles não eram os únicos. O Su Yang desvia a tempo, transformando seu martelo em uma besta, eliminando os 3 mobs logo em seguida. Mas beleza, chega de ficar na defensiva. Agora o Prota vai puxar o agro. Ele sai correndo indo em direção à sala do boss. Só que do nada o Su Yang para. Ele transforma a aura numa lâmina e joga na direção dos monstros. Olhando a destruição, o Prota percebe que essa habilidade dele é bem versátil. Ela se transforma em qualquer coisa, então é bem útil. Até mesmo para quando o objeto está a longa distância. Mas é aí que o boss desperta. Um tigre gigante de gelo de nível 40. O tigre começa a esculhambar o Prota, dizendo que ele ousou entrar no seu território. Su Yang percebe que o diálogo parece muito pré-definido. Ou seja, o boss está abaixo do rank estelar. No caso, ele não tem consciência. O objeto perfeito pro Prota testar sua nova técnica. No caso, uma técnica que ele acabou de inventar. O monstro avança contra ele, mas eu acho que não deu muito certo. O Protinha simplesmente cortou ele em várias partes. E com um golpe só, ele derrotou a criatura. Ah, e só pra me corrigir. Eu achei que o Prota tinha que fazer a masmorra toda em 3 minutos. Mas na verdade, ele só precisava derrotar o boss em 3 minutos. Então, com esse ataque, ele basicamente derrotou o cara na hora. Su Yang sai da masmorra e bem satisfeito. Ele deu um insta-kill na criatura em menos de 3 minutos, então tá valendo. Saindo da masmorra, ele pergunta por que as garotas estão se escondendo. Ele não vai comer elas, mas Rylan diz pra ele não ligar. É só ele seguir o caminho dele e tá tudo bem. E elas estão mesmo preocupadas que o cara fez isso tudo em menos de 5 minutos. Tempo depois, ele tá finalizando mais um boss em outra masmorra de prata. Rapaziada, eu acabei esquecendo de mencionar um detalhe. Pra completar a missão, ele precisava de 2 masmorras, e não uma só. Foi mal, perdoem. O sistema avisa que a missão de segunda transição foi completa, mas foi feita com tanta perfeição que uma missão oculta foi desbloqueada. Su Yang se pergunta que missão oculta é essa. A fase número 1 é a chave enferrujada perdida. O sistema fala que na área do mapa há uma besta aterrorizante escondida, aparentemente protegendo alguma coisa, mas se ele completar a missão, ele vai ter 5% de todos os atributos evoluídos, fora o livro de habilidade lendária que ele vai ganhar. E uma classe especial também, Guerreiro Mágico. Tá bom ou tu quer mais? Falou de aumento de atributo, ele já se empolga todinho, chega a se arrepiar. Ainda botaram um livro e uma habilidade de brinde, aí é que ele vai mesmo. A missão leva até uma área selvagem, perto da cidade dele, a Espírito Celestial. Mas os monstros lá provavelmente vão até o nível 40. Pelo menos na teoria, né? Essa besta aí então deve ir até os 50 no máximo. Mas lembrando, na teoria. Bom, já que ele vai ter que lidar com essas dificuldades, então tá na hora de desbloquear a adaga dele nível estelar. Só que pra usar ele vai precisar também de um ferreiro. A gema já não adianta mais. O ruim é que ele não conhece ninguém na cidade Espírito Leste. Mas é aí que ele se lembra do Pavilhão Celestial. Eles têm uma filial ali. Eles não só vendem estratégias, mas também vendem informações. Será que esses velhinhos conhecem alguém? Ele já tem um bom motivo pra visita, mas também quer testar como é que os velhinhos vão reagir quando virem que ele é um VIP. Pois é, rapaziada, também tem VIP no Pavilhão Celestial. Já na cidade, o Prota percebe a quantidade de pessoas que estão indo comprar informação dos caras. Os velhinhos realmente não são pra brincadeira. Tomaram couro? Tomaram, mas as estratégias e informações são boas.
O Prota confessa que tá um pouco nervoso. Depois que ele vendeu os itens dele, ele entrou pra uma classe social chamada Novos Ricos. É meio que um pouco constrangedor, mas pelo menos ele é rico. Lá dentro tá uma multidão fazendo algazarra. Todo mundo quer ser atendido primeiro, mas ninguém quer esperar. O Protinha mal entrou e já acabou de avistar Zoltai e Lucy. Lucy tá choramingando, pedindo reembolso pela arma que perdeu. Isso porque a arma era de rank estelar. Zoltai responde que depois da morte de Shenlong, a Sede ainda foi muito boazinha de não ter vindo atrás deles. O que mais ele quer? Lucy se irrita, porque agora ele vai ter que farmar por meses de novo. Isso tudo para conseguir recuperar e comprar sua arma. Só que o tronco que ele chuta, quem pega é o Prota. Ele pergunta quem é o mal educado que tá jogando as coisas. Liu Si, que já tá meio estressado, pergunta se ele tá com algum problema. E o Prota responde que claro que sim. Só porque ele é de nível alto, ele acha que pode fazer o que quer? Liu Si acha que isso não é possível. Um novato que acabou de largar a mamadeira tá desafiando ele. Só que o Prota só sorri. Da próxima vez que Liu Si entrar no covil, com certeza ele vai matar ele. Mas é aí que Zoltai chega, pedindo pra Liu Si se acalmar. Ele se volta pro Prota, dizendo que é apenas uma brincadeira, ele não precisa se preocupar. Só que o Prota leva muito a sério essa história do cliente ter razão. Ele questiona Zoltai de que atendimento é esse. Zoltai, com muita educação, pede desculpa. Ali eles só vendem estratégias de alto nível, então o Prota precisa evoluir muito ainda. Só que o Protinha é bem debochado, puxa o seu cartão e manda eles abrirem bem os olhos. Aquilo ali parece coisa pra qualquer um. Só que o Lucy não liga muito, ele pergunta o que aquela porcaria de cartão tem de especial. Mas é aí que alguém pega o cartão. Zoltai não entende o porquê o grande mordomo tá ali. E acreditem ou não, ele é cunhado de Liu Si. Esse aí é o Jiaowei, de nível 120. O grande mordomo da primeira cidade. A cidade Yongfeng. Menino, o cara chegou com o Capitão Nascimento subir na favela. E espera nem a pessoa falar, já sai batendo. Devolvendo o cartão pro Prota, ele se apresenta. Ele fica intrigado, percebendo que o Prota é muito jovem e já tem um cartão de membro. Ah, um membro Black Gold, calma aí. Ele se volta pro outros dois e pede para que tratem muito bem esse ilustre convidado, com o melhor atendimento possível. Rapaziada, no final realmente, o cliente sempre tem razão. Por hora ele vai se retirar, mas vai levar o Liu Si junto. Eles precisam planejar a próxima masmorra. O Protinha pensa, próxima masmorra é interessante. Zoltai agora trata o Prota totalmente diferente, chamando de estimado convidado. Ele pergunta como é que ele pode ajudar o Prota. Su Yang explica que precisa de um mestre ferreiro. Ah, e gemas ilimitadas também. Zoltan fala que eles conseguem tudo isso, só vai ser caro. Só que o Prota não se preocupa. Se dá pra resolver com dinheiro, não é problema pra ele. Zoltai diz que entendeu. Ele vai mandar alguém. Ele não vai mandar ninguém não. Ele mesmo vai buscar esses tais itens. O Prota só precisa aguardar. O infeliz gostou dessa mudança rápida de atitude. Já saindo com a informação, o Prota percebe que realmente o ferreiro estava muito bem escondido. Sem a ajuda daquele pavilhão, com certeza ele nunca ia achar. É aí que ele escuta um comentário. Os membros estão comentando. A equipe de exploração está se preparando para voltar dentro do covil do Dragão Negro. O Prota pensa que é como esperado. A morte do Shenlong deu um baque na moral de todos. Quase ninguém quer voltar lá. Só que o Prota precisa domar o Dragão Negro rápido. Isso para ganhar aquele item e poder invocar aquele espírito. Porque logo logo ele vai estar com problemas. Um tempo se passou e ele já tá na forja do Lobo Velho. Ele chama pelo Sr. Guyang e pede licença dizendo que vai entrar. Ele até que encontra o velho, mas também encontra duas garotas, da guilda Nuvem Fantasma. Ele pensa que isso é excelente. Irmãs da guilda Nuvem Fantasma, uma maravilha. Não dá nem tempo do Prota cumprimentar e uma delas já chega. Assim que bateu o olho, ele identificou que é o novo irmãozinho que acabou de entrar na guilda. Mas é aí que alguém acaba com a graça dela. A outra garota fala que ele não precisa estar ali. Ali é uma forja de nível mestre. Ele pode ir direto na loja do ferreiro da rua comercial. O Prota diz que é complicado, é complicado. Já é a segunda vez que ele explica isso hoje. Dá até preguiça de explicar de novo. Mas sendo assim, ele pergunta: será que a arma dele tá qualificada o suficiente pra estar ali? Isso impressiona até mesmo o próprio ferreiro. Fazia um tempo que ele não via uma arma tão impressionante como aquela. Mas o Prota só diz: mestre, estou confiando essa arma a você. O ferreiro responde: é agora, meu patrão, vamos embora. Não, rapaziada, mentira, parei de aloprar. Mas o ferreiro começou a trabalhar, ó. É marretada pra dar e vender. A garota fica impressionada. É muito diferente o efeito especial do aprimoramento da arma estelar. Não é algo que se vê todo dia, né? A roxinha também acha tudo incrível. Elas também reparam que o Prota nem parece impressionado. Ele deve estar acostumado com essa cena. Isso porque elas são de nível 90 e ele 40, hein? A roxinha pergunta por que a pequena Shue tá encarando Su Yang.
É raro ver ela admirando alguém assim, hein? Mas o Prota tá lá, com a cara de bunda. Ele tá pensando se realmente escolheu a guilda certa. Algumas horas depois, a lâmina tá pronta. O Prota pergunta pro ferreiro quanto ele deve depois disso tudo. O ferreiro diz que realmente a arma deu bastante trabalho, mas como hoje ele tá de bom humor, ele vai fazer 0,800. E rapaziada, eu não vou explicar pra vocês o que é 0,800. Todo mundo aqui é pobre, todo mundo sabe, então não vem não. O Prota diz que jamais vai poder tirar vantagem do veterano. Além disso, dinheiro vai e vem, e ele ganha muito fácil. Então ele vai fazer questão de pagar 1 bilhão, e com certeza voltar mais vezes. O velho diz que beleza, então é isso. Eu não sei por qual motivo, mas as garotas ficaram encantadas com essa troca. Tempo depois, o Prota já tá na montanha do espírito selvagem, cumprindo aquela maldita missão oculta. Maldita não, né? Deve ter muito prêmio, então deve ser muito boa. Com a força atual dele e algumas droguinhas, com certeza ele já consegue enfrentar um oponente de 4ª transformação. Sendo assim, vamos começar. Ele nem chegou no chão e 2 criaturas já começam a acompanhar ele. São 2 morcegos espectral, de nível 45. O Prota dá um corte duplo e segue seu caminho. O golpe mais básico de um guerreiro, o corte duplo. Mas com uma arma estelar, com certeza o dano é absurdo. Que bom que o dano é absurdo, porque o que mais tem aí é criatura. Como ele não tá a fim de atravessar o mapa do jeito certo, ele vai fazer isso à moda antiga. Entre aspas, roubando. É aí, meu amigo, que começa a explosão pra todo lado. Minutos depois, o Prota já tá de frente pra caverna do boss. Ele tem certeza que esse boss não é menor do que o nível 50. Mas será que aguenta muito o golpe dele? Bom, pra descobrir só tem um jeito, entrando. Assim que atravessa a luz, ele começa a observar. E por incrível que pareça, ele não imaginava que a criatura seria essa. Na verdade, é algo totalmente diferente do padrão. É uma besta mutante muito feia. O miserável diz que vai se preparar para uma batalha difícil, mas eu nunca vi se preparar indo correndo na direção do bicho. Ele já chega cravando a Tramontina na cabeça do bicho, causando um dano de 52 mil. Ele deixou no monstro a marca espectral. Ela consome um pouco de mana para marcar o alvo, mas se o ataque for feito sem ser detectado, o dano aumenta em 300%. Como a criatura não caiu com o golpe, ela já volta atacando o Prota. Ele desvia, pulando para cima. Em seguida, ataca em vários pontos diferentes. E novamente ele salta em direção à criatura. Sem perder muito tempo, ele dá o golpe final. Eu imaginei que essa criatura aguentaria um pouco mais, mas pelo visto não deu. Mas o sistema avisa que ele obteve uma chave enferrujada e também um pedaço de carne desconhecida. A chave realmente faz parte da missão, mas essa carne misteriosa? Bom, segundo a descrição, ela já fez parte de alguém muito forte. Forte o suficiente para mutar aquela criatura. O sistema fala que a missão de transformação de classe foi aprovada. E o Prota ganhou um aumento de 25% em todos os seus atributos básicos. E de brinde, uma nova habilidade. O aprimoramento duplo de espírito. Ele aumenta 10% de força e espírito. Nada tá bom, né? E a missão oculta também foi concluída. Agora o Prota é um guerreiro mágico. Para não perder muito tempo, ele divide igualmente os pontos. Agora, com tanto de atributo que ele tem e as habilidades, talvez nenhum boss da masmorra de platina aguenta só um golpe dele. Agora que eu percebi que do nada o cara simplesmente foi parar no templo. Eu bem que eu tava achando estranho ele upando ali do nada, mas tudo bem, né? Se a história não quis contar pra gente como é que ele chegou ali, a gente segue. A sacerdotisa pergunta pro Prota o que ele vai fazer agora. Mas ele diz que vai tirar alguns dias pra descansar, e ela concorda. Mas antes que eu me esqueça, eu já falei pra vocês o quanto ela é abençoada. Rapaz, são muitas bênçãos. Mas o descansar do Prota não é exatamente descansar, ele não vai ficar parado. Ele quer passar no pavilhão celestial e comprar algumas coisas. Ele precisa se preparar pra caçar o dragão. Capítulo seguinte, o mordomo tá dando algumas ordens. Zoltai vai levar agora 30 homens pra masmorra. Ele não questiona, diz que tá tudo bem. 30 é o suficiente pra dar conta. O problema é a mecânica especial que impede a ressurreição. O mordomo fala pra ele não se preocupar com isso, a sede já preparou tudo. Cada um deles vai ganhar um anel de jade de vida. Isso aí literalmente garante a sobrevivência. O Zoltai sabe que esse item é muito valioso. A sede realmente tá querendo explorar lá de todo jeito. O mordomo então diz que é isso, beleza, tá fechado. Se ele não tivesse tão ocupado, ele até ia ajudar a matar o dragão. Ajudar não, né? Ele mesmo ia lá e matava. Mas agora ele já tá velho pra isso. Mas alguém invade a sala e fala que não é hora deles lidarem com o dragão negro. Eles se espantam ao ver quem é.
Essa daí é a Lowling, a Blade. Mas quem é Lowling? É a filha do dono, rapaziada. Simplesmente a filha do homem. E de nível 130, tá? Brinca com a garota. Ninguém imaginava que ela ia chegar ali de repente. E todo mundo fica espantado com isso. Pera, a menina é meio lelé da cabeça. Ela vai sentar no nada? E esquece o que eu falei. Na velocidade da luz, a guarda-costas já puxou uma cadeira. Agora, da onde ela tirou, eu não sei. A Lowling diz que a partir de agora ninguém vai entrar no covil do Dragão Negro. Não sem a permissão dela. O mordomo até tenta questionar, perguntando se aquilo ali era uma ordem direta do pai dela. Mas sentindo a pressão da maluca lelé da cabeça, ele simplesmente desiste. Sendo assim, ela se retira, mas antes pede informações sobre o Dragão Negro. E também um quarto, ela precisa descansar. Liu Si até agora não caiu na real. Tipo, a filha do dono tá ali. A filha do mestre do pavilhão. Vocês têm noção disso? A garota é tão braba que ela entrou para a Associação Global de Domadores de Bestas. E essa associação é uma das maiores que tem. Tipo, no continente inteiro. E dessa vez ela veio para domar o Dragão Negro. Se ela conseguir fazer isso, vai se tornar uma das mais fortes, se não a mais forte do continente. Ela vai entrar em patamares inalcançáveis. Sendo assim, o mordomo avisa que ninguém deve ousar roubar a kill dela. Porque se roubarem essa kill, rapaz, o negócio vai ficar complicado. Zoltai, para adiantar o pedido da garota, foi comprar o guia sobre o dragão. Mas é aí que ele vê que o infeliz comprou antes. E adivinhem quem é o intrometido de novo? É, rapaziada, o bendito do nosso prota. Eles até cogitam que pode ser algo premeditado, mas o mordomo não acredita nisso. Não teria como ele saber que a jovem senhorita ia vir até ali. Mas então o que eles deveriam fazer? Pedir o livro de volta? Jiwei diz que não, eles não devem ofender um VIP sem motivo. Deve ter outras versões do livro, então é só procurar. É aí que a cena muda pra casa do prota. Lá tá ele com seu novo livro, e a propósito foi bem caro. O negócio custou 5 bilhões, isso só um livro, tá? Bom, espero que valha a pena. Passando por vários outros dragões, ele finalmente acha o Dragão Negro. Analisando, o prota percebe que tá faltando algumas informações. O traço de redução de dano duplo em 80% não tá ali. Olhando registros de localização, tem Dragão Negro na região noroeste, na região central e no sudeste. Então, em toda a Longxia, apenas 3 dragões negros foram descobertos e 2 deles já foram derrotados. Então, no caso, só falta o Dragão Negro que o prota quer derrotar. E se você tá se perguntando por que ele ainda não foi derrotado, é que essa criatura não é nem de nível estelar. O nível dela é Lua Radiante. Sendo assim, o prota prefere vasculhar mais um pouco e encontrar mais alguns detalhes. E adivinhem o motivo dele ter ficado tão forte assim? O bendito pedaço de carne. Carne estragada. E por conta disso, o pavilhão celestial tá disposto a pagar uma boa grana por ela. Falou em dinheiro, né, rapaziada? Vocês sabem como é que o prota fica animado. Mas pra que ele vai vender se ele pode fazer o dragão dele comer e se tornar um Lua Radiante também? Com um objetivo desse, o protinha deita bem tranquilo. Se tudo der certo, esse miserável vai ficar muito forte. O prota fala que tá um pouco relutante em matar o próprio dragão dele. Eu achei que ele ia matar o outro, mas o nível dele tá muito alto, né? Vai ter que matar o que ele usa mesmo. Mas pra animar o nosso garoto, o sistema dá uma notícia muito boa. Se o anfitrião matar o boss do próprio anfitrião, ele se tornará automaticamente subordinado 100% leal. O prota até pensa que tá moco. Será que ele ouviu direito? Ele pode ter um dragão negro de estimação? O sistema fala pra ele que sim, é um funcionamento normal, então ele não deve se empolgar tanto. Mas como não se empolgar? Simplesmente o cara vai ter um dragão, o ápice da majestade. Poucos membros da associação de domadores têm um dragão desse. Só que o prota fica um pouco desanimado. Matar o dragão com uma arma que mata dragão já seria difícil. Domar então seria uma eternidade. Ainda mais se alguém usasse desafiar ele no meio do processo. Aí ele tava acabado. A melhor estratégia agora para evitar qualquer problema é subir de nível. Mas qual seria o melhor lugar para farmar? Uma masmorra ou aquela área selvagem? Mas é aí que o nosso garoto percebe que alguém mandou uma mensagem no grupo da guilda. No grupo, as garotas estão falando para se juntarem na floresta gigante. É aí que o prota vê a oportunidade. Lá é uma masmorra nível diamante, perfeita para ele farmar. Então por que não se juntar a elas, né? É aí que ele manda no grupo dizendo que recebeu a mensagem. As garotas não entendem muito, mas não tem muito o que fazer, né? Só aceitar. Não, esquece, elas não aceitaram muito bem. Tá todo mundo gritando dentro do pavilhão da guilda.
O grupo da guilda é uma bagunça. Umas dão em cima dele, outras não dão, manda a outra se controlar, aqueles papos de mulher meio doido, né? Elas meio que gostaram da ideia, mas também não gostaram muito. Tá meio que pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, entendeu? É aí que a líder da guilda se envolve. Ela pergunta se o Prota tem certeza. Lá é uma masmorra nível diamante, né? Perigoso. Mas o Prota disse que tá dentro, é isso aí, vamos lá. A cena muda pro templo avançado de classe. Li Shan finalmente voltou ao nível 99 e agora ele precisa passar pela transformação de classe. Mas adivinha onde tá o material? Lá na bendita floresta de gigante. A rapaziada fica um pouco apreensiva. A dificuldade da floresta gigante equivale ao covil do dragão negro. No nível atual deles, eles não vão conseguir fazer muita coisa, mas vamos lá, né? Só que tem um porém, eles sabem que a nuvem fantasma tá indo pra lá. Então meio que eles vão ter que desistir do ingresso, né? Só que não. O Li Shan não tá afim de fazer isso. E ele sabe o jeito de conseguir pegar esse bendito desse ingresso. Sim, eles precisam de um ingresso pra entrar na masmorra. Pelo menos é o que tá dando a entender. O maluco do Li Shan tá falando que a única saída é matar todas elas. Assim eles pegam o ingresso. Eu acho que esse tal de ingresso é tipo o domínio da masmorra, sabe? Como é que eu explico pra ele em uma cena que o Prota vai tá lá e essa história não vai dar muito bom? Fica na guilda, mano. Fica na guilda. Vai por mim, fica na guilda. Horas depois a gente já tá na floresta gigante. Andando, o Prota tá pensativo. Ele sabe que aquela floresta gigante equivale ao nível do dragão. Deve ser por esse motivo que a nuvem tá desafiando aquela masmorra. Ah, rapaziada, com esse cara aí falando, agora eu entendi tudo. Eu vou explicar aquele lance do ingresso, então vou recapitular um pouco. Tá rolando uma competição chamada Masmorra do Desafio. Nele só pode competir guilda de rank A e S. E na cidade de Yongfeng, a cidade do Prota, só tem duas: a Nuvem Fantasma e os Caçadores de Espírito. E pra competir também precisa de profissionais de quinta transformação. É por isso que todo mundo tá tentando alcançar isso. Ganhando esse desafio, aí é que você ganha esse bendito desse ingresso. E as 3 guildas que se saírem melhores ganham também alguns prêmios. Alguns até de nível estelar, então tá valendo a pena. Deu pra entender tudo? Se não, só lamento. Eu não vou repetir isso aqui não. Olhando ao redor, o Prota percebe que a maioria das pessoas ali pertence à guilda de rank B. Então meio que elas não representam muita ameaça. Não para as 2 guildas principais. Falando em guildas principais, o Li Shan aparece com a sua guilda. Ele fala que a partir de agora aquela masmorra é deles, então todos devem sair. O Protinha sabe que com a força atual deles, explorar uma masmorra de nível diamante deve ser bem difícil. Eles mal têm gente no nível 90, é por isso que a nível fantasma tá quase no mesmo nível deles, ou até superior agora. Pelo jeito eles não estão querendo entrar na masmorra, e sim só ocupar o espaço. O objetivo é impedir a nuvem fantasma de entrar. Eles estão fazendo um jogo muito sujo. É aí que um doidinho chega pro Prota e pergunta se ele é surdo. Ele não ouviu o líder falar, mas o Prota responde que só tá explorando a área. Eles podem fazer o que quiser. É aí que ele comete um erro. Ele simplesmente bota a mão no Prota. Alguns segundos depois, o cara já tá no chão gritando de dor. E, pelo visto, ele irritou o Prota mesmo. O coitado foi arremessado bem pra longe. E bota longe nisso. Não, pera aí, foi mais longe do que eu imaginava. Isso é um aviso claro pra não mexer com ele de novo. É aí que o Lei chega e pergunta quem é o Prota e por que atacou ele. Mas o Prota só responde que ele não fez nada demais. O cara tava prestes a atacar ele, então ele só se defendeu. Zhao Ming quer partir pra cima, mas o líder segura ele. Foi o doidinho que começou, então é melhor eles esquecerem isso. Não tem a necessidade de partir pra cima. O Zhao Ming realmente queria arrumar uma confusão, mas o líder acha melhor não. Pelo visto, o cara é forte. Ele já tem uma treta declarada pra fazer, imagine arrumar outra. É aí que o Prota percebe que as meninas chegaram. A líder já chega perguntando o que é aquilo tudo. Ele responde que é nada demais, só chegou primeiro. Então é melhor a Lin se retirar. Ela que vai procurar outra masmorra. Só que ela responde que com certeza ele não tem nível pra fazer a floresta gigante. Eles foram massacrados e nem tem nível agora. Então isso só pode significar que eles estão ali pra arrumar briga. E ele responde que com certeza é isso. Eles vão arrastar elas pra baixo também. Assim elas não ganham o desafio. É aí que Lei já sofre um ataque pra ficar esperto. Foi a Muhong Xue. Ela diz que se ele quer lutar, então é isso, vambora. Tem nem pra que perder tempo. Então já que ela falou desse jeito, então vamos pra confusão, né? Mas é aí que o nosso Prota se intromete. Ele pergunta se ele realmente falou que ninguém vai entrar na masmorra hoje. Mas rapidinho, quem ele acha que é pra fazer isso? As meninas nem acreditaram que ele naquele nível ousou dizer isso. O moleque realmente é corajoso. Mas na verdade não, rapaziada, ele é forte mesmo. Lin comenta que finalmente o Prota apareceu, já tava
problema na hora, né? Só que ele só pede desculpas. Ele achou que fosse melhor assim, por isso que ele não apareceu. Mas parando pra pensar, ela percebe que o Prota é cheio de segredos. VIP do templo, dono de uma arma estelar, suspeito de ser herdeiro de uma guilda Rank S. Sei não, hein? Sei não, hein? Mas o Lei tá boladão. Faz muito tempo que ele vem tentando conquistar a Anyu. No caso, ali. Mas ele é sempre recusado. Como é que esse pirralho conseguiu sentar do lado dela e conversar? Pior, entrar na guilda dela, que é só de mulher. Ah, agora ele tá com muita raiva. Ele comenta que o Prota enganou ele antes. Ele realmente enganou, né? Mas o cara vai fazer o quê? Bater nele? É aí que um ataque é lançado na direção do Prota. Mas ele pega a flecha na mão. Já que o arqueiro atirou, agora é a vez dele. Ele simplesmente lança as 2 flechas de volta. Rapaz, né que ele acertou o vice-líder? Isso deixa o Lei ainda mais irritado. Só que o Prota nem liga muito e anda na direção dele. Ele anda tranquilo, se aquecendo. E tipo assim, ninguém tá entendendo ou acreditando que ele realmente tá vindo pra cima. Esse cara só pode estar querendo morrer. Pelo menos é o que todo mundo pensa, né? Só que o Protinha diz que não tem escolha, a não ser ensinar uma lição a eles. Lei na hora identifica o pergaminho de habilidades na mão do Prota. Na hora ele manda todo mundo construir uma barreira e ativar a habilidade de redução de dano em equipe. Se o Prota realmente ousou vir ali sozinho, então com certeza ele é forte. Mas por mais que seja forte, ele não vai conseguir romper a barreira. Só que o Suyang vai pagar pra ver. Sendo assim, ele ativa a habilidade. As garotas ficam um pouco desesperadas. Aquilo ali tá mais pra uma catástrofe pré-histórica. É aí que o Lei percebe que aquilo ali é uma habilidade lendária. Não tem barreira no mundo que segura aquilo ali, filho. O Prota manda a habilidade na direção do mestre da guilda e o final você já consegue imaginar, né? Ele retorna pras garotas como se nada tivesse acontecido. Ele apenas diz, pronto, os obstáculos sumiram. Agora eles podem começar a incursão. E isso se a líder quiser, né? Claro. Só que a líder tá preocupada com outra coisa. Como é que é possível? Ele dizimou os caçadores de espírito em um piscar de olhos. Tudo bem, ele tinha um pergaminho lendário, mas não deveria ser capaz de aniquilar uma guilda inteira, não uma de ranquear, e muito menos instantaneamente. É aí que uma membro da guilda diz que desenhou a cena inteira. Cara, e não é que a menina desenha bem? Mas reparando bem, isso parece uma lâmina formada por magia condensada. Aí que a Anyu entende tudo o que aconteceu. Primeiro, o Prota usou a habilidade lendária para destruir a defesa mágica. Depois causou um caos com várias habilidades épicas e, por fim, finalizou com aquela bendita lâmina mágica. Realmente é uma estratégia fascinante. A Muhong comenta que normalmente a habilidade de nível 58 não faria nada contra alguém como Li Shan, mas considerando os equipamentos do Prota, esse cara com certeza é mestre de uma super guilda. Mas acabando com as fofocas e murmurinho, o Prota chega. Ele pergunta se eles não podem entrar na masmorra agora, e a líder, lembrando disso, concorda. Tempo depois, eles já estão dentro da floresta gigante. A líder pede para as meninas ficarem juntas e atentas ao redor. O terreno ali é um pouco complicado. É aí que a doidinha chega. Ela pergunta pro Prota se ele acha que vai acontecer algum problema naquela masmorra. Tipo o que aconteceu no Covil do Dragão Negro. Se acontecer algo, ele vai ter que proteger a sua irmã mais velha. O Prota, desconfortável, diz que apenas vai tentar fazer o possível. Nesse mesmo momento, algo sai dos arbustos. A Shuyan tinha tomado um susto, mas depois percebeu que é só um coelho. Mas depois do coelho aparece um raptor de 2 cabeças. Anyu fala pra ninguém entrar em pânico. Eles precisam de calma pra lutarem contra esse monstro. E não é nada demais, é só um monstro comum. Mostrando toda sua periculosidade, ela puxa sua espada e sua armadura de cavaleira sagrada. Só que aparece mais um monstro, um urso gigante de elite. Atacando o urso, o Prota pergunta por que as meninas não têm um tanque secundário. E uma delas comenta que tanque feminina de alto nível é bem rara. Ele não sabe disso? Sem muita opção, ele diz que vai segurar aquele lado, mas pede pra Healer ficarem de olho no HP dele. A líder concorda e pede pro suporte focar no Suyang. Com todo o suporte focando nele, o Prota percebe que sua força dobrou. Mas o urso não tá se importando com isso, então ele parte pro ataque. Mas rapidamente, o Prota crava a espada na cabeça dele, causando 109 mil de dano. Tempo depois, os dois já finalizaram ambos os monstros. Realmente eles formam uma bela dupla. E será que sai um casalzinho aí, hein? Sem muita enrolação, eles seguem na masmorra. Agora o Protinha finaliza até 2 monstros de uma vez só. Já não eram fortes pra ele, né? Agora então, depois de algumas horas, já estão frente a frente do boss. A líder tá um pouco apreensiva com isso tudo. Um certo medo de acontecer igual na masmorra do dragão.
Mas o Prota diz pra ela relaxar, nem de longe vai acontecer isso, ele tá sentindo que vai ser um sucesso garantido. Ela diz que beleza, ela vai confiar no instinto dele. Sendo assim, toda a guilda parte pro ataque. Mas antes de mostrar o resultado, a cena muda pra guilda Pavilhão Celestial. Sultai tá falando sobre o confronto que aconteceu na Floresta do Gigante e sobre a aniquilação completa dos caçadores espirituais. O mordomo diz entender. Parece que esse ano a masmorra do desafio vai pertencer à Nuvem Fantasma. O mordomo também pergunta se há mais alguma informação sobre a masmorra do Dragão Negro. Mas antes de responder, a cena volta pra Nuvem Fantasma. O boss finalmente foi derrotado. Que no momento que elas derrotam um monstro, elas já ganham a recompensa do desafio da masmorra. E graças a Deus é pouquinho ouro, tem pouquinha coisa ali, dá nem pra comprar uma coxinha. A Lin, mestre da guilda, fica feliz com o Prota. Ele teve a chance de dar o último golpe, mas deixou pra ela. Mas o romance dos dois acaba, porque as meninas já chegam falando que o Prota é incrível. A Muhong nem consegue acreditar na cena. Essas meninas realmente são muito sem noção. E pergunta pro Prota se tem algum item específico que ele quer. Ela pode ajudar na distribuição, mas o Prota diz que não precisa, ele tá bem tranquilo. O depósito dele já tá cheio de equipamentos de nível diamante. As meninas chegam dizendo que querem comemorar. Elas conseguiram todos os materiais necessários para a quinta transformação da líder. Isso, de fato, eles garantem o ingresso para a masmorra do desafio. Elas perguntam se o Prota vai ir para comemoração, né? Mas é aí que o sisteminha avisa o Prota. Um desafiante foi detectado. Ele deseja se conectar? Su Yang sai correndo pedindo desculpa. Infelizmente, ele teve um imprevisto. Tempo depois, a gente já tá na masmorra do Dragão Negro. O Prota desperta e quando ele vê quem invadiu a masmorra, ele percebe que é um elfo. E ele veio sozinho. Esse aí é o Lawrence, de nível 140. A classe dele é Mago da Corte. Su Yang percebe que com o poder desse cara não dá pra brincar. É melhor seguir o protocolo. Deixa os monstros de elite testarem ele. É aí que alguém diz que vai esmagar o crânio do elfo. São alguns subordinados do Prota, dizendo que vão sacrificar ele em nome do Lorde Atos. No caso, o Prota. Só que o elfo ri. Agora ele sabe o nome do bendito dragão. Sendo assim, ele simplesmente picota os subordinados do Prota. Aquelas criaturas pra ele são meramente lixo. E o Prota não é muito diferente disso. Um simples jovem dragão negro não é nada. É só fazer algumas magias proibidas e já era. Mas é aí que ele fica com nojinho do sangue da criatura. Ah, que essa coca é fanta. Eu retiro o que disse. Ele é homem e é brabo pra caramba. O cara simplesmente invocou um gigante da montanha. Isso com um estalar de dedos, mano. O Protinha percebe que isso não é nada bom. O cara matou monstros de elite no nível 95 sem fazer esforço algum. Será que ele é da sexta transformação? O Prota se lembra que teve um momento que ele mencionou a princesa. Será que ele tá falando daquela ali? Se for ela, talvez ele consiga arrancar alguma informação. Mas olhando pra princesa, o Prota percebe que ela tá dormindo. Mas também não tem problema, é só catucar e acordar ela. A elfa acorda, perguntando quem é que tá chamando por ela. Só que o Prota responde que quem faz a pergunta é ele. Ela é a bendita princesa do reino elfo? A elfa fica surpresa percebendo que o dragão tá falando, só que o Prota fala pra ela que ela tá focando no assunto errado. Só que a elfa é teimosa e diz que com certeza não. Ele antes era preguiçoso, burro e só andava por aí, mas agora é inteligente. Como é que ela vai aceitar isso do nada? Mas é aí que ela percebe. O dragão viu ela em momentos íntimos, e muitas vezes. Será que ele fez algo indecente enquanto ela tava dormindo? É aí que ela pira de vez a cabeça e começa a acusar o Prota de dragão pervertido. Su Yang fala que tá sem paciência e manda ela responder logo a pergunta, ou ele vai devorar ela. Na verdade, a gente sabe que ele não vai fazer isso, né? Só pra dar um susto. A garota responde que o nome dela é Lilith. Lilith Savaraya, a sexta filha da rainha Savaraya. O Su Yang se lembra de ter lido algo sobre no guia básico sobre dragões. O reino élfico, o reino dos dragões e o reino dos gigantes pertencem a nações subespaciais, e elas são bastante poderosas. Mas entre elas, só o reino élfico mantém boas relações com os humanos. E a governante suprema do reino élfico é essa bendita dessa rainha. Eu acho que o Prata arrumou merda. O Su Yang mostra pra Lilith que seu povo veio resgatá-la. E claramente ela gosta da notícia. Mas percebendo quem é, ela não gosta muito da notícia. E o Prota percebe isso e questiona por que ela não gostou. Ela diz que Lawrence e sua família é um bando de malditos. Ela prefere apodrecer ali do que ser resgatada por ele. É aí que o Prota fofoqueiro pergunta o que diabos ele fez. Ela diz que ele é bem ruim, quase tentou drogar ela. Ele só não conseguiu porque ela percebeu a tempo. E esse maldito
maldito só tem a audácia de fazer isso porque a família Loris é a família mais forte no Reino Elfo. O Prota até fica com pena e tal, mas fazer o que, né? Ele fala que tá pensando seriamente em entregar ela pro Alcarai Loris. Lilith fala que o Prota não pode fazer isso, mas com certeza ele não tá nem aí pra opinião dela. O cara é muito forte e tá na sexta transformação. Ela sabe mais do que ninguém que o Prota não consegue derrotar ele. A não ser que ela peça ajuda e diga o ponto fraco. Aí as coisas mudam. Ela diz que com certeza vai falar o ponto fraco, é só ele não entregar ela pra ele. E claramente o Prota não ia fazer isso, né? Só queria dar um choque de realidade na garota. Só que talvez ele tenha ido longe demais. Mas beleza, ele aceita esse acordo. A Lilith explica que realmente os caras são bons de porradaria e a magia é o ponto forte deles. Mas os seus corpos são extremamente frágeis. Por mais que eles estejam na quarta, quinta, sexta, sétima transformação, o seu físico continua na primeira. Como contramedida, eles criam uma barreira mágica muito poderosa ao redor do corpo. E sinceramente, ela acha que o Prota não vai conseguir quebrar ela não. A garota pensa que de todo jeito vai ser o fim. Mas pô, o Prota pede pra ter um pouco mais de fé nele. Sendo assim, o Prota pensa que a única saída é comer a carne podre. Mas se ele fizer isso, ninguém, literalmente ninguém vai querer ir ali, porque ele vai upar pra Lua Radiante. O corpo do Prota mudou depois da última evolução, mas aquela armadura ali é mais de enfeite. Ela não aumenta atributo nem nada, é só enfeite mesmo. Catapimbas, ele teve uma ideia. O coração do matador de dragões virou um equipamento quando caiu na mão do dragão. Será que os equipamentos da forma humana dele fariam o mesmo também? É aí que a Lilith interrompe os pensamentos do nosso garoto. Ela pede pra ser solta. De toda forma, ela não quer cair na mão daquele cara. Só que é aí que ela percebe que nosso Protinha já sumiu. Na verdade, não, ele ainda tá ali, só ativou a forma sombria. Pena que a Elfa não sabe disso, né? Pra ela, o Prota simplesmente fugiu. O Prota simplesmente tinha equipado a arma, ativando a habilidade especial dela. Aí ele acabou entrando em forma sombria. Mas calma que não é só isso que ele faz ativando a arma. Os próprios atributos dele e até os talentos podem ser compartilhados através daquela arma. Aí o bicho não é apelão não, viu? Agora né papai, pode vir até 10 elfos daquele que o cara tá confiante. Diz ele que vai brincar de elfo na grelha. O elfo já chega todo cheio de marra, dizendo que se o dragão entregar a princesa, ele até deixa um corpo intacto pra ele. Mas ele tá em dúvida por que o Prota não responde. Será que ele tá com medo? É um dragãozinho covarde, isso segundo o elfo. O infeliz ativa o modo psicopata quando pensa na princesa. Acreditem ou não, mas o cara tá excitado com isso. Mas já que o dragão não responde, ele vai ativar sua magia proibida e destruir tudo. Só que o que ele não esperava é que o Prota ia aparecer em cima dele. Eita mãozada bem dada, meu amigo, que foi grande, viu? O elfo ficou com 6% de vida. Nem PM bate tanto, nem PM. O elfozinho, coitado, tá em dúvida quando foi que aquele dragão maldito apareceu e como destruiu a barreira mágica dele. O Prota fala que o erro do elfo é achar que tava lidando com um dragão comum. Ele não é qualquer um, ele é um dragão excepcional. Excepcional roubando, né, Prota? Excepcional no hack, só se for, né? O Suyang ativa a habilidade Inferno Purificador. E né que ele realmente fez o elfo de churrasquinho? Nessa brincadeira ele ganhou 12 milhões de experiência e alguns itens. Dentre esses itens tem alguns lendários e uma magia de banimento. Magia de banimento é uma das magias mais avançadas que tem. Dizem que tem poder suficiente para destruir uma cidade inteira. Só que a maioria dos magos não tem mana suficiente para invocar ela. Então normalmente ela costuma ser armazenada em pergaminhos. Parando pra pensar, o Prota percebe que o cajado e a túnica não droparam. Isso é triste, né? Porque provavelmente eram de nível estelar. A cena muda de novo pra Elfa. A coitada tá preocupada. O dragão simplesmente sumiu. Será que ele foi enfrentar Alcarai sozinho? Mas é só falar no maldito que ele aparece. Ela pergunta onde o dragão tava e cadê o Alcarai. Só que o Prota avisa que ele já virou cinzas, então ela pode ficar tranquila. Ele fala que usou invisibilidade pra pegar o Alcarai de surpresa e matar. Só que a Elfa não acredita muito. Primeiro, como é que ele matou? E depois, como é que ele conseguiu usar invisibilidade? Só dragões arco-íris conseguem isso. Assim continua. O mistério sobre o Prota só aumenta. Suyang decide trocar o assunto. Pelo que ele sabe, a família real élfica deveria ter muita magia poderosa. Então por que a Elfa não tem força nenhuma? Ela diz que no passado, o antigo rei do gigante lançou uma maldição. E essa maldição não só sela o talento mágico, mas também reduz drasticamente a expectativa de vida. E em cada geração da família real, um tem que ser sacrificado por causa dessa maldição. Bom, e aí sobrou pra ela, né? Pensando profundamente, mas bem profundamente mesmo, meio que o Prota mudou o destino dela. O certo seria ela se tornar um brinquedinho do Alcarai. É aí que ele vem com um mãozão pra pegar a garota. A garota se protege achando que o Prota vai esmagar ela, mas na verdade ele só libera
liberta a Lilith. Suyang diz que agora ela tá livre, pelo menos dentro da masmorra. Mas a elfa não entende muito e pergunta o porquê. Vocês acreditam que ele fala que um bom dragão deve ser bom até o fim? Aonde esse cara é bom, rapaziada? Aonde? Mas beleza, né? Ele diz pra todos os seus servos que ninguém tem permissão pra machucar a Lilith. Só que a Lilith pergunta por que ele ficou tão bonzinho de repente. O que ele quer em troca? Mas é aí que a conexão dá por encerrado. O dragão simplesmente desmaiou. E o nosso Protinha retorna pra casa. O sistema avisa ele que ele tem uma nova mensagem. Seria da Anyu, no caso a Lin? Pelo visto, não é uma só mensagem, são várias diferentes. Isso aí tá parecendo mais vírus. Resumindo as mensagens pra vocês, tá praticamente todo mundo dando em cima do Proto. A realidade é essa, o nosso mano ficou famoso. Ele diz que pelo menos vai responder a Lin, né? Assim depois ela tranquiliza as outras. Lin gostou bastante de ter recebido a mensagem do nosso garoto. Ela responde ele dizendo que não precisa se preocupar com nada, por mais que tenha saído correndo. Mas ela também fala de marcar alguma coisa quando der. O Prota gosta disso tudo. Ele sabe que a guilda de mulheres é bem animada, do jeito que uma guilda verdadeiramente deveria ser. No final das contas, uma guilda é uma família. Já no dia seguinte, o Prota chega no templo. O Prota se encontra com a Shueqian. Ambos estão ali para uma missão de transformação de classe. Shueqian diz que com muito esforço e com a ajuda da veterana, ela conseguiu finalmente chegar no nível 20. O Prota dá os parabéns a ela e diz que chegou no nível 60 ontem. Ele tá ali para sua missão de terceira transformação. Ela parabeniza ele, mas ao mesmo tempo tá bem pensativa. Se continuar assim, ela só vai ser deixada cada vez mais pra trás. O Prota comenta que ela também não tá nada mal. Como a classe oculta, ela tem um potencial de crescer bastante e um dia até passar ele. A bichinha, coitada, fica toda feliz com essas palavras. O Prota diz que com certeza que se ela continuar se esforçando, um dia eles vão lutar lado a lado. É aí que ela fica mais feliz ainda, dizendo que vai dar o seu melhor. O Prota já tá de frente para sua missão de transformação de 5 estrelas. Dessa vez, a missão tá muito mais intensa. Tá dando 2 desafios pra ele ao mesmo tempo. A sacerdotisa aparece, pedindo pro Prota tomar cuidado dessa vez. Vai ocorrer um fenômeno chamado Lua de Sangue, bem em breve. A Lua de Sangue é um fenômeno especial, onde monstros ficam mais selvagens e mais fortes também, especialmente em lugares como a Mansão Arruinada, que é habitada por sua maioria por espíritos. Eles com certeza são os mais afetados. Sendo assim, ela pede pro Prota ficar bem atento. E ele dá as costas, dizendo que entendeu muito bem, ele vai tomar cuidado. Só que na realidade o Prota não tá mesmo nem um pouco preocupado. Com a sua força atual, ele tá praticamente na 4ª transformação, se não já tá nela. Então isso pra ele é brincadeira de criança. É aí que a gente chega na masmorra nível platina, Mansão Arruinada. O vigilante tá acordando. É aí que ele percebe que a lua de sangue começou, mas tinha que começar logo quando ele tava bebendo. Mas pensando bem, ninguém vê ali mesmo, então ele só vai colocar um aviso e voltar pra beber mais. É aí que ele percebe que teve um maluco que entrou na masmorra, mesmo durante a lua de sangue. Pouco tempo depois, a gente vê o Prota fatiando os espíritos. O maldito tá todo se achando, porque a lua de sangue não mudou quase nada pra ele. Mas é aí que algo surpreende. Tá acontecendo algo pior com os espíritos. O efeito da lua de sangue foi ativado. As criaturas subiram do nível 55 direto pro 70. Mas calma, o Protinha tem uma solução. É só vocês darem like nesse vídeo e comentar que eu trago a parte 2. Sinto muito, tropinha, mas eu vou ficando por aqui. Mas eu falo muito sério, se vocês quiserem a parte 2, eu preciso do comentário ou like de vocês. Mas é isso, fui!